Para milhões de brasileiros, a taxa de condomínio deixou de ser uma despesa compartilhada para se tornar o segundo aluguel. O ano de 2026 começou com alerta vermelho no mercado imobiliário. O Índice Nacional da Inadimplência atingiu a marca de 12%, o maior patamar dos últimos anos. Um reflexo direto do aperto financeiro nas famílias. Na cidade de São Paulo, o mapa dos valores revela abismos sociais. Em bairros como o Jardim Europa, a taxa média já supera os R$ 3.500. Em Higienópolis e no Jardim América, o boleto mensal passa facilmente dos R$ 2.800. São valores que pagam segurança armada, manutenção de prédios históricos e uma estrutura de lazer que muitas vezes nem é totalmente utilizada. Mas cuidado! Tentar driblar o pagamento pode custar caro. A lei não tolera facilidade para o devedor. Além de perder o direito de voto nas assembleias e arcar com juros e multas, o morador enfrenta o risco máximo, a perda do imóvel. Decisões recentes do STJ reforçam que o apartamento pode ir a leilão para quitar a dívida, mesmo que seja o único bem da família ou ainda esteja financiado pelo banco. Diante números tão altos, fica a pergunta: a taxa é abusiva ou necessária? Participe, fiscalize e não deixe o seu direito de morar virar um pesadelo financeiro. Então, fica o questionamento: valor justo ou custo abusivo? É o que vamos deliberar agora no Sempre Melhor. É isso aí, um assunto muito polêmico, porque eu tenho certeza que essa taxa condominial que sobe a cada ano, ela assombra todos os moradores, os condôminos, e muitas pessoas têm esse questionamento também. Será que vale a pena? Será que eu tô aqui por segurança, por lazer? Por que que essa taxa sobe tanto e realmente aí perturba a vida das pessoas? E é exatamente por isso que a gente reuniu um time de peso aqui que vai esclarecer todas as nossas dúvidas e cada um deixar o seu parecer com a gente aqui hoje, né, Kelly? Com certeza, gente. Olha, Bruno, você gosta de pagar o seu condomínio? Ah, ninguém gosta, né? Ninguém gosta, né? É um custo que a gente não quer ter, mas Pois é. tudo bem, a gente precisa arcar, não tem jeito. Faz parte do processo. Então a gente vai começar apresentando essa bancada hoje aqui. Nós temos uma galera para tirarmos todas as nossas dúvidas, entender um pouco mais sobre essas taxas que realmente são bem difíceis aí de lidar no dia a dia. Começando aqui, ao meu lado direito, a Vanessa Batante. É isso que é a advogada? Tudo bem com você? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Pode falar no microfone. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada pelo convite e pela oportunidade também. Combinado. Conhecimento. Preparado para tirar todas as nossas dúvidas? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Então bora, que a gente tem bastante hoje, hein? Ó, e com a gente aqui também tem o Luiz Gustavo, que é síndico orgânico. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir para ele explicar para a gente o que de fato é um síndico orgânico, porque eu acho que tem alguns síndicos orgânicos aqui, mas só para a galera de casa entender melhor. Na verdade, o síndico, primeiro, boa tarde a todos, Boa né? tarde. Obrigado pela oportunidade. Na verdade, o síndico orgânico, eu entendo que é aquele cidadão que está no meio da Assembleia, muitas vezes, e muito comum na hora de se colocar um candidato, ninguém quer levantar a mão. E aí ele tem a coragem de se pôr à frente e está liderando os condôminos, Tá. né? Liderando o condomínio, puxando para sua responsabilidade o comando de uma massa que não é fácil, né? Não é fácil. Não tem o preparo do síndico profissional, que hoje tem muitos cursos onde eles conseguem estar se aprimorando, né? Mas o síndico orgânico, basicamente, aqueles que já têm um pouco de experiência acabam também conseguindo fazer a coisa andar. Em geral, então, é o síndico que mora no prédio, que está ali. Geralmente, síndico Tá. que mora, não há necessidade de morar no prédio, mas geralmente sim. Tá. Tá ali Perfeito. participando de tudo. Nós temos aqui também ele que não podia faltar, né? Wagner Santos, que é síndico profissional e perito judicial. Bem-vindo de volta. Obrigado pela participação, participar do programa hoje. Você não é orgânico, não. Você é aquele que trabalha de fora. Isso, eu sou síndico profissional, atuo hoje em São Paulo e litoral sul de São Paulo. Muito bem. Então, bora conversar, Bruna. E ó, com a gente aqui também tem o Leandro Garcia, que é técnico em segurança do trabalho. É isso mesmo, Leandro? Seja muito bem-vindo. Ok, obrigado pela oportunidade de poder debater com os demais aqui. Isso mesmo, técnico de segurança do trabalho. É isso aí. Então, tudo se conversa ali, né? Aqui do nosso lado direito também o Marcelo Pereira, que é advogado. Que é importante ter o síndico, ter o advogado, porque aí a gente junta Cada tudo um vai dando numa o seu coisa só, não é? Muito de prazer, viu? Prazer é todo meu. E obrigado pela oportunidade.
Imagina, obrigada a você por estar aqui conosco. Ó, e mais um síndico orgânico, Marcílio Neto. Seja muito bem-vindo. Prefere ser chamado de Neto, então seja bem-vindo, Neto. Prazer, muito obrigado pelo convite aqui. Bom, estamos aí para discutir, né, o que for preciso aí para tirar essas dúvidas do síndico profissional com o orgânico. Muito obrigado novamente pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. E aqui conosco também temos a Vera Rogato, que é síndica e advogada. Veio preparada, Vera? Muito preparada. Boa tarde a todos. Meu nome é Vera Rogato, sou advogada, condominialista e síndica profissional há mais de 20 anos. Muito bem, bastante tempo, hein? Olha, Kelly, Agora, quando a gente fala de taxa, eu acho que é isso, né? E tá no meio de uma população ali, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra. Então eu quero começar perguntando para a galera aqui se aquelas taxas que não estavam dentro do planejamento, uma taxa que surgiu de repente no meio do caminho, isso é falta de planejamento? Seja do condomínio, do síndico, o que é que vocês pensam a respeito disso? Será que é igual ao nosso governo, que quando tá faltando dali, lança uma coisa aqui pra gente, né? Sair do bolso? Depende. Pode ser falta de planejamento, tanto do síndico orgânico quanto do síndico profissional. E o síndico orgânico, efetivamente, é aquele que reside no condomínio. O síndico profissional é a figura caracterizada por um síndico que não mora no condomínio, que tem como sua atividade principal a profissionalização. Eu costumo dizer o seguinte, que eu vejo muito síndico orgânico, ou seja, aquele que mora no condomínio, sendo muito mais profissional que vários síndicos profissionais. Então, essa é só uma pequena diferença. E sim, há possibilidade de que essa taxa extra, ela seja uma falta de planejamento. Mas também pode vir a ser algum problema, algum encanamento, algum problema não previsto, e que foi necessário fazer-se esse recolhimento sem que tivesse havido um planejamento, sem que ele estivesse na previsão orçamentária. E geralmente essas taxas, né, chegam ao conhecimento do condômino de uma forma que ele não se programou. Exatamente. Né? Aí, durante uma assembleia, tem que colocar essa taxa para o caixa fechar. Né? E afeta o bolso dos moradores diretamente, né, que não estão esperando. Né? O orçamento do condomínio é que nem o orçamento de cada família. Sim. Né? Tem que ir aos poucos planejar para não extrapolar e ficar no vermelho. E quem deveria cuidar desse planejamento, ser o responsável por esse planejamento? Que está à frente do condomínio é o síndico, ou orgânico ou síndico profissional, junto com a ajuda da administradora, tá? O suporte da administradora para estipular a taxa de condominial. E quem decide essa taxa condominial? Por exemplo, quando você vai comprar um apartamento na planta, você sempre questiona quanto que é o condomínio mais ou menos. Ninguém tem uma precisão ali, porque ainda não se sabe. Então, quem que estipula essa taxa? A gente sabe que existe uma lei também para o aumento, mas quem que decide? Ó, o valor vai ser esse do condomínio. Então, geralmente uma construtora faz uma pré-avaliação de quanto será o condomínio. Só que a construtora, para ser vendável, às vezes, o apartamento, para ser atrativo? Atrativo, né? Coloca o preço mais lá embaixo. Coloca um preço reduzido, né? Coloca a mão de obra no valor mínimo possível nessa conta. Aí quando assume o síndico ou quando assume a administradora, faz esse recálculo, aí na primeira assembleia já vem um aumento. Pode ser que venha ou não. Na verdade, isso quando se trata de uma implantação, né? Quando não é uma implantação, quando é um condomínio que tem mais tempo, por exemplo, toda a responsabilidade desse planejamento financeiro pertence à gestão. Eu digo isso porque dessa maneira, e apesar da sindicatura, seja orgânica ou profissional, trazer toda a responsabilidade, seja de um planejamento financeiro, planejamento de obras, organização de toda uma gestão de contratos, é importante que esse síndico tenha o respaldo do subsíndico, se a convenção prevê isso, tenha também a assessoria, né, que a gente chama do conselho. O conselho fiscal é aquele responsável por fiscalizar as contas da sindicatura orgânica ou profissional, e dessa maneira, feita essa gestão de uma maneira bastante coesa e integrativa, conseguirá
passar e ter uma previsão orçamentária de uma maneira que não cause surpresas. Então, quanto melhor a gestão, melhor será o planejamento financeiro e o planejamento de obras. O Bruno falou aqui do planejamento financeiro, mas quem é que paga essa conta, então, de uma má administração de um síndico, por exemplo? O condômino. Infelizmente, o condômino. Sempre o brasileiro, E né? o síndico, No caso se aqui. for orgânico, paga junto. Na verdade, uma coisa que foi falada agora há pouco, está correto, quando nós vemos que o construtor entregou o prédio, muitas vezes ele entrega um prédio de uma forma crua. Não são todas as construtoras que entregam um prédio mobiliado, não entregam um prédio com portaria 24 horas, outras entregam, e tudo isso aí impacta diretamente. Porque quando você pega uma portaria 24 horas, a tua carga de custo vai lá em cima. Chega a atingir 50% do condomínio, até mais, dependendo do que for, entre ordenados, salários e encargos sociais. E isso, quando a pessoa entra, muitos quando entram no condomínio, eles estão vindo de casas, moram em residências térreas, ou não estão acostumados com esse tipo de rateio. E aí, na hora da alegria que entrou no condomínio, isso eu falando já dos novos, né? Dos antigos não, que é muito mais fácil, como a doutora mesmo falou, já tem um histórico, é só procurar manter e fazer. Mas quando vem a situação da novidade, todo mundo quer o melhor, quer colocar tudo, fazer portaria 24 horas, e isso eles esquecem que vai impactando no custo. Quando você soma tudo, dá um... É uma Não, mas isso alegria de e uma uma taxa que já tristeza. foi planejada, que já foi pensada. Agora, quando planejado, isso daí já fica mais difícil. Que nem foi falado da parte das taxas extras, no caso, né? Isso daí é muito importante, porque uma coisa que eu sempre bati nos prédios que eu sou síndico, eu sempre bati o seguinte, eu falo nos prédios que eu já fui síndico de outros prédios, mas eu falo assim, de outros condomínios. É importante que se tenha uma vistoria periódica, mas uma vistoria geral, que seja feito por um engenheiro, um arquiteto, para identificar os possíveis vícios que estão para aflorar, justamente se prevenindo para trabalhar numa prevenção e não numa correção, porque a correção é muito mais caro do que você trabalhar em cima da prevenção. Então, mas quem que organiza esse planejamento? Isso tudo depende do síndico. gestão. A própria Desculpa, gestão. mas a a gestão, própria sim, gestão. a gestão composta de síndicos, subsíndicos síndico e e conselheiros são conselheiros. os responsáveis pela organização, tanto de obras, que vai refletir na parte financeira. Então, como bem disse o colega, havendo um planejamento e havendo sempre uma vistoria predial que traga indícios preventivamente para que aquela gestão possa se organizar, aí, assim, a possibilidade de erro é muito menor. E acho importante também na fala dele, quando ele fala a respeito do condômino, porque o condômino tem sempre expectativas e tudo mais, e eu brinco, deveríamos ter cursos para condôminos, porque se tem muitas expectativas de morar num condomínio, benefícios que aquele novo empreendimento pode lhe trazer, mas sem ter, na verdade, uma consciência de que tudo que traz benefícios é feito através de algo que deverá ser custeado. Então, as pessoas não podem só querer e não ter como disponibilizar financeiramente para ter aquilo que querem. Então, é importante que haja uma conscientização, que os condôminos sejam participados da melhor forma possível, tenha uma boa comunicação da sindicatura para que, uma vez conscientizados esses condôminos, e quanto mais participativo eles forem, menos problemas eles darão. Mas na prática, a gente não vê isso. Na prática, quem mais reclama é quem menos participa. Se eles tivessem a consciência de participar de assembleia, de estar ali atuando, eles poderiam também estar auxiliando o trabalho do síndico e dos conselheiros. Porque é mais fácil a gente prevenir o problema e corrigir na raiz do que depois de estar já está feito e Eles não querem tentar esse arrumar. trabalho. E o que acontece? O que eu vejo, muitos condôminos, eles têm a intenção que eu só quero usufruir, mas eu não quero desembolsar. Eu quero ter o benefício, mas eu não quero ter o ônus. Aí o que fica mais difícil até para a própria gestão. Às vezes você tem um corpo jurídico, você tem uma gestão boa, mas os próprios moradores não aceitam as sugestões para poder até mesmo valorizar. Porque se você tiver um condomínio com uma boa administração,
que faça valer a pena, ele também vai ter uma valorização imobiliária. Tem um reflexo disso. O legal, E eles o não legal veem, também é Eles colocar. verem como um ônus. O legal também é colocar que muitas vezes o condômino ele tem que entender que o corpo diretivo que tem ali, ele tá para trabalhar para ele, Sim. né? E a gente tem que abandonar aquela condição de, poxa, o cara não me deu bom dia, então eu não gosto dele. Então, se ele quer modificar alguma coisa, quer mudar alguma coisa, eu não vou apoiá-lo, porque... Então, tem muitas pessoas que também, no âmbito ali do condomínio, começa a remar contra, porque de repente não está fazendo... eu não tenho filho, então eu não quero que melhore a brinquedoteca. É a falta de empatia, então, de se colocar no sim. lugar do outro, porque, desculpa até te Sim. cortar, antes da gente ser síndico ou fazer parte do conselho, a gente também é morador ali. Então, o bem que eu estou trazendo para o condomínio, eu estou trazendo também para mim, moradora. Sim. E eles não veem dessa forma, eles então. acham que é a pessoa que está ali na administração que vai beneficiá-la, mas não, vai beneficiar o conjunto. Então, o Todo grande mundo. entendimento disso é justamente o que foi falado agora de gestão, tudo, muito importante. Mas é também o condômino entender que nem sempre vai se conseguir atendê-lo Sim. da maneira que ele quer, da forma que ele quer e a forma que ele está expondo. Porque, igual, você mora no condomínio que você tem quantas famílias, quantas necessidades ali. Então, você tem que se entender pela maioria. E muitas vezes as pessoas não querem saber da maioria, ela quer saber da condição dela. Sim. Então fica muito difícil, até numa gestão séria, conseguir implantar e fazer algo. Pessoas preferem derrubar uma gestão séria, derrubar uma coisa que está sendo feita benéfica, que você muitas vezes vai colher no futuro, porque simplesmente Por não ego. gostei do cara. E muitas Então, vezes acaba derrubando Por uma ego. gestão séria e colocando pessoas inexperientes, inexperiente. que acaba prejudicando ainda mais Todo a o resto. gestão. Essa colocação do curso, essa colocação de um entendimento para que o condômino ele possa entender que um condomínio é uma sociedade e que ela é fervorosa, ela é Fervorosa demais, o encontro inclusive. no elevador ele é fantástico, que você às vezes entra na coisa que você não gosta do cara e você tem que ir. Bom dia. Tem que lidar. Às vezes o ego, né? Sobressai. O ego sobressai, né? Para uma gestão boa. Às vezes pode Sim. ser uma gestão muito E- boa, mas o ego da pessoa, ao invés de cuidar do patrimônio dela, né? Que é o lar dela, o patrimônio. Às vezes ela prefere tirar uma gestão para colocar quem ele gosta. Ele gosta. Exatamente. Então, mas A conscientização, eu digo isso porque a gente tem muitas práticas para poder alimentar a inteligência emocional também do condômino. Porque se a liderança tem uma inteligência emocional e consegue perceber, faz aquela anamnese, percebe qual é a persona do teu condomínio e começa a fazer uma condução, muito no bom sentido, de boa comunicação para conscientização, para que a gente possa ter esses condôminos que ficam mais afastados, que só querem criticar, trazendo eles cada vez mais para o nosso lado, no sentido de ajudar na gestão. Isso torna a gestão cada vez menos problemática. Então, uma boa comunicação, Sempre com a é bem-vinda. conscientização, minimizando aquele lado do ego, deixando um pouquinho de lado algumas particularidades. Eu acho que gestão condominial, muitas pessoas falam, mas é importante operacional? É super importante. É super importante saber lidar. Mas eu acho que o mais significativo é a inteligência emocional. É saber lidar principalmente com as pessoas difíceis. É o autoconhecimento ali sendo trabalhado o tempo todo, né? Agora, uma curiosidade. Na minha época, na situação ali de moradora, né, de um condomínio, eu não sabia nem que existia a profissão de condomínio, da pessoa de síndico, isso. E aí, a gente viu síndicos que geralmente moravam lá. E na época, as pessoas, elas moravam, elas eram síndicas, elas eram perturbadas, as pessoas tacavam, né, batendo na porta, lá, olha, fulano tá pregando prego aqui depois das 18, olha, tem criança chorando aqui depois das 10. Imagina, a pessoa não tem vida. Na minha época, era só por uma vaga de garagem. Hoje, você como síndico orgânico que mora no prédio, o que mudou? Você tem um salário, né? Conta... Vão passar 1000 anos Não vai me e dizer o que não. condomínio vai ser condomínio. Por isso que o nome já chama
é difícil. Essa que é a realidade. Então, o que nós vemos muito? Aquilo que eu falei, que a doutora falou de um curso de condômino seria a melhor coisa. Todo condômino ser obrigado a fazer um curso de condômino, porque ele tem que entender o seguinte: quando nós vivemos em coletividade, nem sempre é os nossos gostos que vão ser os acatados. Sim. Mas também quem está na gestão, como bem ela falou, tem que saber levar isso. E como levar isso? Aí você fala, tem que ser manhoso, minha maneira de falar, que eu sou meio escrachado às vezes, né? Mas eu digo assim, tem que ser manhoso. Manhoso como? Você vê aquele condômino que está ali insatisfeito, está começando a criticar muito, o que eu faço? Tem que fazer um serviço assim, assim, assado. Eu chamo ele para liderar um grupo com mais 2 condôminos. E eu ponho ele para participar também. Então ele vai ter que correr por aquilo. Ele tem que se sentir importante para o condomínio. E quando você faz isso, você acaba trazendo ele para você. Claro que 10% da população não tem salvação. Eles é do contra e não vai mudar. Mas na grande maioria você consegue resolver muitos conflitos por isso. Só que uma coisa que acontece muito é justamente isso. Todos te amam. Mas quando você não fez aquilo, não ouviu aquela sugestão e fez uma outra, o amor acabou ali. E você arrumou um grande inimigo. Na verdade, eu sempre falo que o condômino nunca aceita o não. Arrumar encrenca com o condômino e você falar não vou fazer. Sim. Você arrumou um inimigo pro resto da sua vida. Ele vai fazer de tudo para você não ser síndico na próxima eleição. Mas aí, o que eu quero saber é, mudou garagem. a vida do síndico orgânico? Tá. Não mudou nada. Você não tem benefício nenhum, você simplesmente cuida do condomínio, é síndico, aguenta a galera lá. Muitas vezes você tem que ter uma saúde emocional, assim, mental bem firme. Sim. Você Não tem tem que mais nada? estabelecer regras. Metas, Por exemplo, né? o que eu Regras, coloco para horários. eles? Das 8 até as 18, eu estou full Eu time acho pelo que condomínio. mudou. Se eu não estiver no condomínio, me liga. Que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Depois, vamos falar das 18 até as 22, por exemplo, emergência. Porque muitas vezes é o que você mesmo falou. A criança bagunçando, o outro jogando bola. São que muitas pessoas o juntas, pessoal sempre vai ter fazendo alguém. festa de aniversário e não quer seguir a regra do salão de festas. Aí, claro, você acaba tendo que ir até lá. Sim, quando se põe à disposição como síndico, você acaba tendo que saber que vai ter esses contratempos. Mas você falou uma coisa Você é bacana. remunerado para isso? Sim, existem prédios que remuneram, tem condomínios que eles dão a isenção do condomínio. Sim. E tem aqueles que não dão isenção nem remuneração, mas se o síndico tiver que sair para algum lugar, ele tem o reembolso mediante a apresentação de nota fiscal. Isso daí tem que ser muito bem... Sair para algum lugar? Trabalhar precisa fora do decidir, condomínio, resolver algum problema em prefeitura, em um cartório, alguma demanda fora que não seja por administradora, aí sim. Mas no Posso dar minha montante, não. opinião? Sabe o que mudou? Uma coisa que a gente Desculpa. falou, garagem. Garagem é terrível. Quando o condomínio, os prédios mais antigos, e aí eu vou falar pela Praia Grande, que é onde eu resido lá, não existia exigência de garagem. Então você tem muitos condomínios hoje que tem 50 apartamentos e 20 vagas de garagem. E aí, quando está na escritura, tem vaga coletiva de garagem. E para você fazer o cidadão entender que é por ordem de chegada, quem chegou, chegou. Quem não chegou, ficou para fora. Então isso daí dá muita demanda hoje. Né? Isso daí é uma coisa que você acaba tendo bastante problema. Aí volto de novo. É saber conscientizar o pessoal, conversar, sinalizar, colocar uns avisos. Hoje com a internet, né? Muito Eu mais acho, fácil. se me admiro. permita, que o que mudou é o sucesso da profissionalização da sindicatura. Então, o síndico orgânico, existe o síndico orgânico que não cobra, que faz isso por filantropia. Existe o síndico orgânico que faz isso por filantropia. Existe o síndico orgânico que tem a isenção da sua taxa condominial. E existe o síndico orgânico que consegue, numa assembleia, aprovar uma remuneração. E esse síndico orgânico, normalmente, quando consegue isso, ele acaba se profissionalizando ou se aperfeiçoando, porque ele entende, nessa atividade, um bom negócio. Efetivamente, se você tiver um equilíbrio emocional, buscar conhecimento, você se tornando profissional, abrindo uma empresa e tudo mais, você desenvolve. Mas o que ela colocou a respeito de, nossa, e a perturbação da pessoa que mora no condomínio, isso permanece? Permanece.
Isso ainda permanece, mas isso cairá de acordo com essa gestão. Pois se você tem uma gestão muito coesa, bem formada, com bom zelador, ou quando não tem um bom zelador, quando não tem zelador nenhum, por exemplo, mas há alguns combinados, e uma vez que esses combinados estão numa ata de assembleia, não é? Porque não se pode ficar perturbando nem o síndico orgânico, nem o síndico profissional. Mas acontecer um problema em que só o síndico pode resolver. Será que não existe ninguém mais capacitado, zeladoria, portaria, vigias, que possam atender aquela demanda até chegar no síndico? Então, na medida em que você consegue essa conscientização, levar até a Assembleia, fazer aprovações na Assembleia a respeito de como e quando se deve chamar o síndico para determinados assuntos, sim, você consegue ter um pouquinho mais paz. Eu acho que o síndico, eu admiro o síndico orgânico, que veio, acho que, com uma paciência terrível, né? Morar no prédio onde você é síndico é ter alguém que vai te bater na sua porta 2 horas da manhã ou 3. Mesmo com a conscientização, tá lá aqui na Assembleia, não vai bater na porta do síndico, vai bater na porta do síndico 3 horas da manhã. Né? Eu já fui síndico orgânico lá atrás, há 20 anos atrás, né? E batiam na minha porta, riscaram o meu carro, né? Por você ser síndico. Você trabalha para Síndico profissional às vezes não põe o carro na garagem, não mora lá. Mas rola esse tipo de preconceito contra os síndicos que estão dentro do prédio? Sim. Eu acho que a galera pode pensar que às vezes as suas decisões estão baseadas também nas suas necessidades. Né? Então acho que você não olha como um todo, você olha também para aquilo que, sei lá, ela falou, às vezes eu não tenho criança em casa, então eu não quero que tenha um playground lá embaixo. Você acha que rola esse preconceito da galera? Esse síndico ele quer fazer isso porque ele precisa disso. Isso acontece no dia a dia? Acontece. Nos condomínios tem síndico que não vê o lado das crianças, né? Porque ele quer paz. Né? Então, às vezes o ideal para que dê certo não seria um síndico de fora? Para esse tipo de problema ser amenizado? Eu acho que tem síndicos orgânicos muito, muito bons, tá? Que nós vemos aí que tocam prédio aí excepcionalmente, né? Mas uma grande maioria não é preparada. Tem que estar presente, tem que estar lá no dia a dia, atender as demandas, atender o zelador, atender a portaria. E às vezes um síndico morador não tem esse tempo. Mas uma coisa que é importante também, aí eu volto a falar isso daí, a cultura do condomínio. Você pode colocar o melhor síndico do mundo, ter a melhor... Se o condomínio em si não tem uma cultura de entender o que é melhor para o próprio condomínio. Então vamos entender, poxa, você tem ali uma brinquedoteca, volta a falar, ou um setor de parque, uma churrasqueira, seja o que for. Poxa, ela está ali, ela precisa de uma reforma, ela está numa condição já precária. E o cara entende que não, porque... eu não ando ali. Então o condomínio em si ele tem que entender também qual que é a cultura dele. Acho que alguém comentou aqui de entender, vamos dizer assim, entender o seu eleitorado. Então se o próprio condomínio não entende o que ele quer, às vezes na casa dele, como é que ele vai entender numa sociedade que é um condomínio? Eu como síndico orgânico, o que eu procuro fazer? Eu converso com todos. Eu vejo a pessoa, eu vou... Quando muda para o prédio, eu me apresento, passo meu telefone, pergunto qual que é a expectativa dela morar ali, por que ela foi morar naquele lugar. E aí eu sempre passo o que é o nosso condomínio. O tipo de morador, o que a gente oferece, por quê. Quando você traz a pessoa para você, fica tudo muito mais fácil. Você tem um aliado com você. Então, o que eu falo assim para as pessoas? Eu falo assim, gente, eu sou uma pessoa... E eu sou piloto de avião, eu vivo viajando. E eu sou síndico há 4 anos no meu condomínio. Como você consegue? O WhatsApp tá aí, hoje as câmeras de segurança estão aí. Um zelador é fundamental num condomínio ser um zelador muito bom, que é o que te traz sossego para o síndico. Porque essas camadas que a doutora estava falando aqui, de chegar em você, ela vai se filtrando. Quando ela chega em você é porque o negócio não tem como. Depende da sua atuação. Então, graças a Deus, a gente consegue. Eu consegui pegar minha equipe, tanto de faxina, portaria, e conversar e fazer eles entenderem como eles têm que fazer a operação deles para o condomínio girar. Então, essa experiência que eu trago da aviação como comandante
ela foi fundamental para mim fazer um comando no prédio. Então eu não tenho esse aborrecimento de o cara bateu 3 da manhã na minha porta, interfone depois das 10. Eu não atendo. Então você acha que isso é algo que também pode ser organizado? Eu acho que vai muito de você também se impor. Você entendeu? Ó, cara, eu não vou fazer. Não adianta que eu não vou te atender. Sim. E as pessoas entendem. Falam, olha, eu não... Por quê? Porque eu estou viajando, estou fora do país. Então, assim, quando eu aceitei o cargo, porque eu fui imposto como síndico, fui empossado, nem queria ser, essa é a verdade, foi um desafio para mim. Foi um desafio. Então, o primeiro ano, eu consegui, conversando com as pessoas, fazendo entender que aquilo é de todos, e se todos me ajudarem, a gente consegue viver todo mundo bem. Educação básica, as coisas fluem. Sim. Eu fiquei 3 anos sem aumento de condomínio. Com a taxa de inadimplência muito baixa. Olha, Depois você que a deixa o gente seu currículo que eu vou precisa entregar lá pro no meu nosso prédio. país. Aí fala, Vem pra cá, como então, que você venha pra consegue? cá. Conversando com as pessoas, fazendo ela entender que é importante aquilo. Mas é perfil, né? Mas também é perfil de condomínio. Porque, na verdade, há uma grande... as pessoas falam em condomínio, nossa, você é síndica, meu Deus do céu, isso aí é um horror e tal. Mas vai muito do perfil. Quantos apartamentos tem no seu condomínio? 72 apartamentos. Eu conheço síndicos profissionais, não é o meu caso, o meu perfil é outro. Tem síndicos profissionais de condomínios de 400 unidades, de 500 unidades. É possível isso? Talvez seja, mas a dificuldade é maior. 70, ele sendo orgânico, provavelmente, é o que ele disse, não tinha ninguém que se candidatasse. Tudo bem, eu vou, vocês estão insistindo, só que é o seguinte, eu estou impondo limites. Sim. E ele trouxe, sabiamente, toda uma equipe, formou uma equipe que possa responder nas ausências. Gente, eu sou piloto, eu estou longe e tudo mais. Você vai querer me perturbar o dia que eu estou aqui no meu sossego? Não vai fazer isso. Né? Ele se posicionou. Se posicionou, parabéns. Ó, Muito gente, bem, agora rapidinho. nós vamos para um rápido intervalo, porque na volta tem as perguntas mais polêmicas. Mas o que é que eu faço com aquele cachorro do vizinho que late o tempo inteiro? Será que posso ter pet, né? Será que pode ter pet? Como é que acontece a distribuição das vagas de garagem? São muitas coisas, Será que né, eu posso Kelly? trocar o pneu na minha vaga de garagem, lavar meu carro na vaga de garagem? Enfim, daqui a pouco a gente volta para tirar essas dúvidas e outras mais. Não sai daí, é muito rápido. Volta e agora com aquelas perguntas mais polêmicas quando se fala de organização aí do condomínio. E eu quero começar perguntando então para o Dr. Marcelo, que está aqui com a gente, os moradores que estão com o condomínio atrasado têm os mesmos direitos daqueles que pagam certinho? Podem usar as áreas comuns ali do prédio ou eles têm algumas restrições? Como é que isso acontece? Olha, no âmbito da inadimplência, né, o condomínio ele tem a titularidade para mover a ação de cobrança, né? Inclusive foi dito até na chamada a respeito que o imóvel pode ser até penhorado, pode sofrer a sanção de uma penhora por conta dessas dívidas, tá? Mas você inibir a entrada do condômino a certas áreas não é bem vista. Não é normal fazer isso. A piscina pode usar, mas, por exemplo, um salão de festas, a churrasqueira, que geralmente você tem que pagar uma taxa para usar. Eu já vi muitos casos de pessoas que não podem usar quando ou estão até inadimplentes. preferência, Podem né? mesmo ou não podem? Se rolar uma lista, por exemplo, eu sei que no condomínio que eu moro, a distribuição das vagas de garagem segue uma ordem. Então, assim, primeiro os inadimplentes, se tiver os adimplentes. E em seguida vai, se alguém tiver com alguma conta em aberta, vai cada vez mais indo para o... dependendo do atraso, indo para o final da lista na hora da distribuição. Bom, apesar de ser impopular a medida, né, o síndico não vai ficar
muito bem visto, né, por aqueles contra O ele. síndico já não é muito bem Já visto. não é bem por visto ninguém, né? sempre. Já não é uma pessoa muito Mas- amável. Deveria, porque é um trabalho É um trabalho árduo. bem árduo. Sofre demais, como já foi dito aqui no primeiro bloco. O grande problema é, como vocês falaram, né, a área de churrasqueira. Você tem prédios com mais de 100 unidades e todo mundo quer usar a churrasqueira no sábado de manhã. Já vi casos que foram parar na polícia de brigas, porque um morador chegou com a turma dele e queria tomar de assalto a churrasqueira que já estava preparada, já estava reservada para outro morador. Isso terminou em delegacia. Sim, Né? isso aí é uma falta de educação Falta de absurda. respeito, de Má educação. gestão também. Agora, com relação a poder ou não, A será que poder vale ou de não, condomínio para condomínio? Nesse aí varia de condomínio para condomínio, porque depende do que foi estabelecido em convenção ou em ata de assembleia. Tem condomínios que eu trabalho que foi estabelecido em atas de assembleia que o morador, o condômino inadimplente, ele não terá o uso do mesmo pagando a taxa de reserva do salão de festa ou da churrasqueira, não terá o uso enquanto não sanar a inadimplência condominial. O que a gente não pode restringir é a circulação dele nas áreas comuns. Entendi. Tá? Agora, essa coisa que você trouxe aqui pra gente, dessa confusão que foi rolar, sei lá, foram pra delegacia. Não pode ter sido uma má gestão do síndico e não ter se, de repente, imposto nessa situação, sabendo de todas as regras aí? Olha, pode ter sido, como também pode ter sido caso de moradores que não respeitam mesmo, acham que porque por ser morador do prédio, ele tem direito a usar e usufruir o que quer, a hora que quer. Então, mas aí não é nessa hora que o síndico se impõe e diz, Sim. ó, aqui não é assim que funciona. Exato. festa. Para Você isso, dessa imposição. pra isso existem as regras Sim. colocadas em assembleia, justamente para isso. O síndico pode se impor aplicando as multas. Às vezes, naquele momento, ele também tem que preservar a integridade física dele. Porque a gente não sabe com quem também estamos lidando. Então, se você já está vendo que está num combate e a pessoa já está partindo para as vias de fato para ter ido parar numa delegacia, então assim, ele vai até um determinado momento, porque antes dele ser síndico, ele é um ser humano e tem a Sim. família dele também ali. Sim. Então, o que ele pode aplicar? As sanções, as penalidades previstas na convenção coletiva. Mas se fica combinado na gestão que inadimplente não vai utilizar nada, porque a convenção é omissa, a lei também não fala o que o inadimplente, ele tem o dever de pagar a multa, os juros e correção. E ainda com o benefício do Código Civil, desde 2002, se eu não me 2002. engano, desde a última mudança do Código Civil, a multa ela saiu de 2%, de 20% para 2%. Numa infeliz tentativa de se comparar o Código Civil com o Código de Direito do Consumidor, que não tem nada a ver. Então, eu estava aqui comentando com o meu colega. Nós, na empresa, nós orientamos os nossos clientes a inadimplente não tem direito a nada, tem direito de pagar, dever de pagar. Porque os demais condôminos já estão sendo onerados por conta daquela inadimplência. Aí você vai permitir que ele utilize, por exemplo, um salão, aí eu pago a reserva, mas eu não pago a taxa de inadimplência, e o restante fica com cara de bobo, olha, então eu estou Mas pagando isso a tem conta que estar pra ele. previsto em convenção ou na ata. Se não está previsto, tem alguns condomínios que falam que pode pagar. Eu sou contra, porque a Eu partir sou do momento que a absolutamente pessoa é inadimplente, ela acho que não tem que usar nada. Eu Enquanto não- ela não sanar a cota dela condominial, a taxa dela condominial, porque ela está prejudicando quem está pagando em dia. O que não pode, por exemplo, eu já vi casos de síndico falar, orientar. Então, nós vamos, sugestões, né? Então, corta a água ou corta a energia. Isso não pode. São princípios básicos, né? Utilidade básica, mas não pode ser cortado. Agora, utilizar playground, salão de festa e outros benefícios que existam no condomínio, sendo que a pessoa está inadimplente, independentemente do motivo, eu acho que é, inclusive, um respeito com aqueles que fazem um sacrifício e pagam. Mas eu acho que espaço comum, como playground, é impossível foi o que eu pensei. você cortar a entrada, né,
do morador com a criança no playground, Sim. numa quadra de esportes. Na piscina, por exemplo. Tá uma criança aqui, o pai dessa criança não pagou o condomínio. Todas as crianças estão lá na piscina. De repente, essa vai ser tirada porque não tá inadimplente. Não, Eu isso penso gera que constrangimento. de festa, Mas, na verdade, Não vai ser tirada, o que ela nem eu- desce. Constranger. O quê? o que eu tenho Ela não vai ser feito... tirada, ela nem desce. Nem desce, Existe outras formas de ser, né? Ele vai pagar com o próprio patrimônio. Não, Falando é, em é, pagar, Exato. Outra forma Já de é no inibir, limite, né? A gente tá dele não falando do usar, dia. Mas dele não em ficar cima inadimplente. dessa premissa, o que eu falo? Dessa situação, eu no condomínio que eu sou síndico, eu já estabeleço numa assembleia, coloco sempre revisão. É muito comum eu colocar revisão do regulamento interno. Porque com a modernidade vão surgindo outras situações que fica difícil você estar podendo gerir a coisa. Então, nessa parte, o que nós definimos nos condomínios? Colocar valor de taxa para usar churrasqueira, valor de taxa para usar o salão de jogos, valor de taxa até para usar uma academia, muitas vezes. Mas de que forma? Coisa simbólica. R$30, R$40, nada muito caro. Mas a pessoa, se está inadimplente, ela não pode fazer reserva. nem com a taxa ela pode Isso, usar. porque se ela não pode fazer reserva, ela não vai ter a taxa, porque a taxa vai no carnê do condomínio. Sim. Mas Não isso vem tem separado. previsão expressa na Assembleia. Sim, tem que faça a ser, revisão tem que ser interna. aprovado na Assembleia. Sim, tem que ser aprovado. E entra no regulamento interno. Então, se o condomínio vai querer, fala, amigão, infelizmente, está lá e eu procuro deixar o regulamento interno, ele exposto Sim. na churrasqueira em letras garrafais, porque muitos não ameniza, sabem ler. né? Agora, O falando bom um mesmo pouquinho... é deixar um regulamento interno exposto nas áreas comuns, de fácil acesso, como elevador, área social, Sim. né? Entrada também do salão de festas, da churrasqueira, para que todos ali que residem tenham acesso e não pode falar, não tenham conhecimento. Não tenham conhecimento. A cobrança dos inadimplentes, ela não pode também, o síndico, demorar muito para cobrar. Tem a Imagine, prescrição. 100 unidades, 30, 40 não estão pagando em dia, estão atrasados. Uma Imagina, taxa alta. sobrecarrega os demais, chega a dar outros tantos prejuízos, então tem que ter um tempo mínimo já calculado. 3 meses, judicializa, faça a cobrança em juízo. Vocês Agora acham que a taxa de falando- inadimplência é falta de responsabilidade e compromisso do síndico? É fatalidade? Não, claro que não. Não, porque de jeito nenhum. o Jamais paga, síndico, o síndico ele não consegue ir lá e pegar no bolso do cara, ó, paga. Não, mas é que, por exemplo, Isso ele é uma- planejou de tal forma que ele conseguiu zerar a taxa de inadimplência. Se ele conseguiu, isso é possível que outros síndicos consigam E também. também Então, depende- isso faz parte da Mas organização qual que é o de um meu trabalho. jogo nisso? Mas depende de Eu vou e de condomínio converso pra com o condomínio. inadimplente. Então, Eu marco uma uma organização reunião, sua. porque às vezes eu tenho problemas de saúde na família, eu tenho problemas, N problemas, né? Todo mundo que tem. Na prática, eu Então eu costumo fazer procuro igual ele sempre faz. entender o lado do condômino. Então tem um condômino que ele, assim, paga 2, deve 2, sabe? Fica nesse Sim. jogo. Mas eu entendo que é uma posição de família. Ele tá com o pai falecido, Você chama a mãe tá pessoa numa ali para clínica. tentar ver qual que é a dor dele. É isso, aí eu sempre tento conversar com ele e não deixar ultrapassar muito esse limite que o doutor falou. Entendi. Porque se ultrapassa, aí fica difícil receber. Agora, Então, mas eu falando em trabalho- pagar... Mas é um trabalho que eu faço corpo a corpo. Na prática, Eu trabalho médio, alto padrão, né? Então, tem diferença na inadimplência do médio padrão e do alto padrão, tá? Sim. A inadimplência é maior, médio padrão ou baixo padrão. Você acha que sendo um padrão mais elevado é mais fácil de organizar com a pessoa ali? Tentar fazer... Não, eu acho que ajudar é ela? geral. Eu Acho que é trabalho geral com a alto dificuldade. padrão E tem e os também. problemas eles são muito similares, apesar de que Não, a a questão da ela é inadimplência menor. é menor. Mas essa questão de buscar a conciliação, independentemente do tempo, e antes que chegue a judicialização, ela é imprescindível para o sucesso, com certeza. Tem síndico que deixa correr Ela tem por que ser anos contínua. e não entra com a ação. Eu muitas vezes... E também, se passar de um certo período, não dá para cobrar mais o condômino. Eu Não, na muitas prática, vezes, a gente tem que eu chamar lembro ele, o que a tentar doutora na via falou ali para administrativa nós a agora. composição, entendeu? Não tendo êxito na composição e também ao mesmo tempo fazendo aquele trabalho, tentar entender o que aconteceu naquele período que ele houve inadimplente, às vezes perdeu o emprego, às vezes está com alguém doente na família, ou perdeu algum parente, Sim. que era o custeio ali. Então a gente tenta fazer esse trabalho. Na parte jurídica, antes de eu entrar, eu chamo todos que estão inadimplentes, A pessoa- faço essa
faço esse trabalho e verifico. Aí eu tento falar, aí a gente normalmente faz o acordo na via administrativa. Agora, tem alguns casos que realmente não tem mais o que se esperar. Aí a gente ingressa com a ação. O que a doutora falou, e é verdade, uma coisa que eu lamento profundamente, porque eu também estou nesse ramo há muitos anos, é justamente quando tiraram aquela multa dos 20%. E hoje, uma das sugestões que eu dou, inclusive, que, claro, você precisa de um quórum qualificado, mas de aumentar essa multa na convenção. Essa multa a gente Eu queria fazer uma consegue pergunta aumentar na rapidinha convenção. aqui, ó. Posso fazer uma pergunta rapidinha Essa pra multa consegue vocês? aumentar na convenção. Então, mas com isso, você consegue o quê? Inibir. Claro que cada sim. caso é um caso, mas eu vejo muito, assim, o pessoal deixa, Eles vão mais quando pelo vê que está código. chegando a E é terceira a uma falha vencer, do legislador. Aí ele vai. paga a mais velha. Aí Sim. fica devendo duas de novo. Vai escapar na inadimplência. O que eu fiz no prédio que eu sou síndico? Passou 30 dias da primeira parcela vencida, já manda para o advogado. Não faz mais eu também faço pela isso. administração. Exatamente. Nós temos O alguns advogado- outros Tem uma outra assuntos. pergunta A gente polêmica, precisa porque correr se- com os assuntos, porque tem outras Exatamente. pra gente aprofundar. Mas antes, só Vai para lá. finalizar esse aqui. Se alguém tem um apartamento de 800 mil reais, quanto que ele tem que ter de condomínio atrasado pro apartamento dele ir para leilão? Apenas Uma um cota. responde. Uma cota já é suficiente. Uma cota você já pode mandar. E ele já pode ir para leilão? Pode. Independente do motivo. Independente do motivo. Vamos embora. Próximo, Bruno. Bom, agora vamos falar sobre os pets, que geralmente quem gosta ama, quem não gosta não é muito a favor de que os vizinhos tenham pet. Como é que acontecem as regras de convivência dos pets? Pode andar sem coleira no condomínio? Precisa de focinheira? Tem que andar no colo? Como é que Elevador. isso acontece? Para entrar no elevador, se tiver alguém, pode entrar, não pode, tem que pedir licença, isso é combinado entre os moradores? Eu entendo que a partir do momento que a gente tem animal, que não importa se é gato, se é cachorro, eu estou circulando pela área comum, a gente tem que andar no colo. Sai para fora e anda na coleira com o seu saquinho para poder recolher os dejetos, né? Porque é bem desagradável você estar na área comum ou pegar um elevador, tem a sujeira. É isso, a gente tá falando de um e- cachorro então, pequeno. E um cachorro você de tem, 30 Você tem um quilos. cachorro de grande porte que não tem Agora, quando é como. cachorros de Não, a porte gente maior, determinou- eu entendo que Pitbull. tem que sair pela tem alguns condomínios que dá pra gente sair pela garagem sem passar pela área comum e já andar com dejetos, porque tem muitas pessoas que, assim, são desprovidos de Noção. No noção, condomínio né? a gente levou para a Assembleia esse assunto e a gente fez uma determinação como deve ser feito. E foi a forma mais coerente que nós chegamos. Então, como o amigo falou, ele tem cachorro grande. Como que faz? Não posso levar no colo, né? Tem gente que tem golden, Sim, não tem tem como. labrador dentro do Não, é apartamento. judiar do animal, né? Porque É. primeiro que não tem Então, muito assim, espaço lá a pra gente poder pode sair com desenvolver. o pet na coleira, até o elevador no hall, elevador, descer e sair até a porta principal do prédio. Então, isso foi determinado em assembleia. Agora, o animal não pode andar dentro do condomínio, não pode fazer sujeira. Se for bravo, aí é tem que estar passível de de focinheira. multas. Então, algumas sem raças coleiras. são obrigadas a andar com focinheira. Se for Só que as determinadas, né? alguns pets são pequenos e são mais perigosos que raças grandes. Sim. Tem Esse um carro pincher em também casa tem que que você andar vai com ver o que focinheira. acontece. É obrigar a Esse usar a carro tem que Você estar com falou no focinheira. início, A na verdade, focinheira. nós temos que ter sempre uma adaptação da vida em condomínio, que a vida em condomínio hoje ela difere daquela antes da pandemia. Pós-pandemia, a sindicatura trabalhou enlouquecidamente, porque todo mundo foi para dentro de casa e a gente teve 1 milhão de problemas. E pós-pandemia, a gente passou a ver esse carinho tendo sido aumentado em função dos pets. Então, o que nos resta? A adaptação. E quando você leva, você tem que ter a persona do condomínio. E ali você tem um condomínio em que uma maioria tem pets, uma maioria gosta, ou mesmo que não seja uma maioria, mas existe um número considerável de pessoas em que é preciso trazer as normas, leva-se para uma assembleia, Sim. determina-se quais são essas regras, determina-se o porte, porque as pessoas costumam generalizar, então tá, vamos levar
no exemplo, no colo, ou não precisa colocar a funcionária. Precisa. Mas eu tenho condôminos, por exemplo, que já me disseram, condomínio de alto padrão, meu cachorrinho não precisa andar no outro elevador, vai andar junto comigo no elevador social. Aí se vier quiser entrar alguém que não gosta, ou que tem medo, ou tudo mais. Então tem que ter estes combinados. Uma vez acertado como que será a dinâmica dentro do condomínio, eu costumo ver que as pessoas costumam obedecer mais, mas tudo combinado com a Como é que Agora, funciona a questão uma dos, pergunta dos até- rateios? Como é que funciona a questão dos rateios, por exemplo? Vou dar 3 exemplos aqui. Não gosto de piscina e vai ter uma reforma na piscina. Eu acho que não vou participar, porque eu não uso mesmo. Estão começando a fazer uma implantação aqui para carregar o carro elétrico, mas eu não tenho carro elétrico. Como é que eu faço? Se eu não tenho, eu preciso participar? Certo? Vão construir uma área pet, não tem um cachorro, não quero. Sim, você Ou acaba para pintar o prédio também, porque tem umas que acho que o pessoal tem um tempo aí que você tem que pintar um prédio. Então tem uns que a gente tem que participar, vence a maioria. Outros não. Como é que fica essa parte do Na rateio? verdade, não é porque você não usa, que você não utiliza, que você não vai pagar. A partir do momento que você mora num condomínio, você já está obrigada a pagar a taxa condominial e os rateios que tiverem. De Você já é acordo com a obrigado. fração ideal. De acordo com a sua... Vence a maioria? De- Votou, todo mundo de ganhou? acordo com a Mesmo se eu não fração tiver ideal. carro elétrico? Independente. Se não for um assunto que exija um quórum privilegiado, uma vez tendo a Assembleia e a maioria votou, será dividido de acordo com a fração ideal. Aí a cobertura? A cobertura pagará pela fração ideal. Isso está determinado nas convenções. O que a convenção é omissa, a legislação específica traz dessa maneira. Na verdade, o que acontece? O pessoal, quando compra um apartamento, eles não leem praticamente a escritura. Lê que tem tantos dormitórios, que tem tantos banheiros, suíte, mas não vai ler o que é a fração. Aí você tem a situação de área comum. E quando você fala de área comum, a fachada do prédio, ela faz parte do comum. Faz parte da área comum. Então não adianta que nem eu moro no 10º andar e tá me vazando na cabeça o telhado, só que o cara tá morando no primeiro. Por que eu do primeiro tenho que participar do rateio do telhado? Porque o telhado é comum. É isso que eles têm, é o ônus de morar em condomínio. E aí vem aquela situação, onde vem, não vou participar, aí vem a inadimplência. O que acontece isso? Isso acaba te trazendo custo no teu condomínio daqueles que pagam, que acabam pagando por aqueles que não pagam. Então, mas se essa infiltração está acontecendo no telhado, quem mora lá embaixo vai ter que pagar. Mas se acontece no primeiro andar pelo segundo, só quem paga, quem deve custear Depende. são esses moradores Se dessas for- unidades. Se for um Se problema for do tubulação condômino de cima, do condômino, quem paga é o sim. condômino de cima. Se for um problema, por exemplo, na prumada, quem paga é o condomínio. Então, a primeira orientação é o seguinte, vamos verificar, vamos chamar o engenheiro responsável, nós temos na empresa um consultor de engenharia. A engenharia e o advogado são peças-chave para uma boa sindicatura. Você precisa descobrir a origem do problema, porque de acordo com essa origem, você terá a condição de responsabilizar e saber se é uma responsabilidade e ter que custear o condomínio que responde é o síndico ou o vizinho de cima. Ou até Isso mesmo dá muita dependendo do discussão. período da construtora Quanto também. às coberturas, né? Tem um entendimento no judiciário agora que as taxas, por exemplo, de segurança, então vai ser feita a divisão não mais pela fração, mas por igual valor a todos. Então limpeza também, porque não depende da estrutura, então depende mais do uso comum, não de estrutura. O doutor entende que vai virar jurisprudência. Vai virar jurisprudência. Tem já Pintura Porque a da jurisprudência, fachada é quando maior. vários Sim, a julgados cobertura tem que pagar. tendem Apartamentos para maiores aquela tem que mesma pagar. decisão. Então, a mão de Perfeito. obra, limpeza, portaria ou custos com conserto, por exemplo, conserto da piscina, Sim. né? Então, a piscina é igual para todos. Ele tem um apartamento maior? Sim. Tem. Só que o tamanho da piscina é igual. Então, o custo da piscina vai ser igual. vai ser igual para todos os condôminos. O que ele está querendo dizer, complementando o que está
falando, é assim, o que pagaria, no caso da cobertura, o que excederia o valor da taxa, que seria igual para os demais condomínios que não moram em cobertura, seria o que fosse maior. Um exemplo, eu tenho um elevador panorâmico, então quem vai se beneficiar daquela vista? Quem mora na cobertura. E aquele que mora no primeiro andar, ele não vai se beneficiar. Sim. Porém, ele tem que pagar, mas não na mesma proporção que quem mora na cobertura pagaria. A mesma coisa na parte da pintura da área externa. A cobertura é maior, então eu entendo que a taxa também tem que ser maior. Mas todos têm que pagar, independente se... Tudo que for uso comum é dividido por igual. Pagar de maneira proporcional. Proporcional à sua É igual fração. quando você vai comprar o apartamento. Quanto mais alto, mais caro ele é também, né? Exato. Muito bem, gente. Calma. Não vai Deixa eu acabar fazer nossa uma reunião última de pergunta. condomínio, Não, rápido, Bruno? porque é um problema pessoal lá do meu prédio. Tá. Que eu quero descobrir aqui. Como é que eu resolvo aqui? Não posso perder essa oportunidade. É. Não, mas é que assim, tem a lei do silêncio, né? Você não pode fazer barulho em determinados horários. Eu sou cheio de fazer festa, mentira. Eu não posso falar que os meus vizinhos reclamam. Mas eu tenho uma vizinha que ela tem um cachorro que qualquer pessoa que passa na frente da porta, esse cachorro late desesperadamente a noite inteira, seja qualquer horário que for. Como é que... O que pode ser feito nessa situação? Mudo do prédio, deixa o cachorro latindo? Eu tenho um caso de um cliente parecido, né? Só que no caso dele não é cachorro, é galo. Galo? Galo. Não, gente, para É assim, eu entendo que esses animais que são criados no meio rural não tem que ser trazido para a parte urbana, que nem galo, porco, esses mini porcos. Por quê? Querendo ou não, eles transmitem também. Agora, imagine você, tá dormindo, das 5 horas da manhã, o galo canta lá. 4 da manhã. 4 da manhã, depois meio-dia, mesma coisa, 6 horas da tarde, meia-noite. Chega uma hora que não dá, então acaba atrapalhando. A partir do momento que o barulho, independente de ser, eu trouxe o exemplo do galo para poder deixar bem claro que esses animais não são permitidos em apartamentos porque são de área comum, de área rural, além deles transmitirem também doença, não só a perturbação, mas com relação ao ruído, ao barulho, também se aplica aos animais de pequeno porte, como os animais domésticos. Então, mas aí faz o que nesse caso, morador? Nesse caso, Pega o cachorro... a gente notifica o morador, entendeu? Notifica primeiro ele para ver a possibilidade dele estar assim, evitando em tais adestrando horários, o cachorro, deixar o animal ali próximo ali da porta de entrada ali do hall, porque querendo ou não, tendo o movimento, o animal vai latir. Ou coloca mais para dentro, ou no quarto, ou então na área de serviço, que não permita que perturba tanto. Então é de responsabilidade do morador cuidar também do volume. Sim, é de responsabilidade do morador. Perfeito. Muito bem, gente. Ó, fim da nossa reunião de condomínio por hoje aqui. Até que foi uma reunião tranquila, né? Porque geralmente as reuniões de condomínio o bicho pega. Olha, eu hein? vou chamar alguns moradores do meu prédio da próxima vez para participar dessa conversa. Aí o bicho vai pegar. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Vamos agradecer um por um aqui. Aí vocês podem falar as redes sociais, onde pessoas encontrem vocês, tá bom? As considerações finais. Muito obrigada pela sua presença. Vanessa, fica à vontade para dar suas redes sociais. Eu agradeço pela oportunidade também da gente trocar conhecimentos aqui, de conhecer novos profissionais, né? Eu sou advogada, atuo na área empresarial e tributária e condominial, junto com meu sócio Marcelo. Tá? Vou deixar minha rede social, tá? É Perna Advocacia. E o que vocês precisarem, pode estar me acionando, quiser também me acionar no WhatsApp. No WhatsApp também é 11 97239 7096, celular comercial. Perfeito, obrigada, viu? Também o Wagner Santos também aqui com a gente hoje. Obrigada pela sua presença. Queria agradecer a todos. Todo dia a gente aprende um pouco, uma lição, né, de condominial, que cada dia é uma experiência nova, né? E deixar meus contatos. Meu telefone é 979834325. E meu Instagram é Wagner Síndico. Muito obrigado. Marcelo Pereira também, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado dessa conversa maravilhosa. O que eu posso falar aqui para finalizar a conversa é que uma boa gestão gera valorização do imóvel. Que um prédio mal cuidado é um prédio que, ao final das contas, ele vai perder o valor de mercado. Então, uma boa gestão gera valorização do próprio imóvel, todos os condôminos, não de um ou do outro. Tá? Perfeito. O meu telefone para contato é 011 97318 5423, tá? E sou advogado junto com a doutora Vanessa no escritório Perna e Pereira Advogados.
Muito bem, obrigado. Quero agradecer a Vera também que está com a gente. Deixe suas considerações finais, redes sociais, fica à vontade. Olá, muito obrigada por esse convite nessa assembleia deliciosa. Eu costumo dizer o seguinte, que o sucesso da assembleia, ele depende muito de uma reunião prévia. Não faz muito tempo eu passei a realizar reuniões informais, onde lá o povo se mata. Mas, em compensação, na Assembleia as coisas vão mais amenas. Obrigada pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui. O meu nome é Vera Rogato, sou advogada, condominialista, síndica profissional, também conciliadora e mediadora pela Escola Paulista da Magistratura. A minha rede social, o Instagram, é asíndica.verarogato. E o meu celular é 9911 99127 7397. Obrigada. Perfeito. Obrigado, Marcílio, também. Obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer a todos aqui. Foi ótimo trocar essa ideia, aprendendo as experiências aí com nossos amigos, né? Obrigado a vocês, muita simpatia. Parabéns pelo programa. E eu não tenho rede social. Ele não tem tempo, gente. Pra Ele rede não tem social, o homem sinal. tá no avião o tempo todo, pilotando o avião. Quando não tá no avião, tá resolvendo os B.O. do vizinho. Pois é. Minha vida é uma correria, mas que precisar da minha Mas ajuda, Cri, tô à disposição que a de gente todos. quer ver você lá, fazendo selfie no avião, voando, contando pra gente como é que é. Não, eu não posso. Ah, Não que pode. pena. Eu sou piloto VIP, as cláusulas não deixam contratuais. Ah, que pena. Leandro também, obrigado, viu, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a todos por essa tarde gostosa, muito boa. É sempre bom aprendendo, né? A gente da área de segurança do trabalho também entender que os condomínios também têm as suas regras e as suas responsabilidades com isso. Também tem uma empresa de terceirização de mão de obra, a KGF, quem também quiser seguir. E o meu telefone é 944479548. À disposição. Último aqui, não menos importante, Luiz Gustavo, que esteve com a gente também. Obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço a oportunidade, salutar ter esses debates. Deviam acontecer mais, porque infelizmente depois da pandemia parece que o pavio dos condôminos sumiram, né? Mas de toda sorte, tinha, né? eu agradeço essa oportunidade, parabéns pela iniciativa. E o meu nome é Luiz Gustavo, mais conhecido como Xuxo, né? Eu tenho a empresa JC Xuxo Imóveis, é o nosso Instagram, e o nosso WhatsApp é 1397 406 6002. Estou à disposição para quem precisar de ajuda. Que show do Xuxo é esse? Obrigado, minha querida. Kelly, o que será que vai rolar na nossa culinária hoje, minha amiga? Olha, eu não sei, Bruno, eu só sei que o negócio, só de sentir o cheiro aqui, eu já imagino o que é e já estou aqui me aquecendo os motores para experimentar também, porque pensa só que todo dia tem uma culinária diferente e hoje não poderia ser diferente. É isso. Então, Celção, faz aquele pratinho pra gente, que a gente quer experimentar também, tá? Muito boa tarde, meus amigos. É isso, é o Bruno e Dona Kelly. Depois de um bate-papo desse, hein? Vamos comer na nossa hora mais salgada. Hora mais salgada é ótimo. Na nossa culinária é salgada. Tem hora mais doce. Mas antes, deixa eu dar uma boa tarde pra você aí de casa. Hoje é quinta-feira. Eu tô chegando agora no Sempre Melhor e chegando no melhor momento de todos. Pra comer, meus filhos. E hoje, o que nós teremos aqui é o yakisoba. E ele é o nosso convidado, o chefe Wanderson Nascimento. Chefe, muito boa tarde, bem-vindo ao Sempre Melhor. Boa tarde. Chefe, yakisoba, tô sabendo que você está fazendo yakisoba profissionalmente assim desde a pandemia e que o seu yakisoba é delicioso. Sim. Só que eu só acredito nisso vendo, chefe. Então agora é o momento da gente saber tudo desse yakisoba. Chefe, já esteve aqui no programa também, certo? Sim. Então você tá nervoso, chefe? Não. Então dá uma boa tarde animadão pra galera, pra turma. Boa tarde, galera. Hoje nós vamos ter o melhor yakisoba do Brasil. Boa, chefe! Muito bem, então vamos ver o que a gente precisa de ingrediente para esse yakisoba. Coloca na tela aí. Muito bem, são 100 gramas de frango em cubos, 50 gramas de brócolis, 50 gramas de couve-flor, 50 gramas de cenoura, 50 gramas de repolho, 50 gramas de acelga, meia cebola, molho especial Le Crichin, que é o restaurante do nosso chefe, tem todo um segredo aí, uma xícara de shoyu, meia xícara de shoyu, aliás, meia xícara de água, meia xícara de colher de amido de milho e óleo de gergelim torrado a gosto. Muito bem, estes são os ingredientes que a gente precisa para fazer esse yakisoba. E a gente começa agora, chefe. Fica à vontade, tá bom? Bom, nós vamos dar o início aqui ao nosso yakisoba.
Nós temos ali o óleo gergelim. Que é esse aqui? Isso. Boa. Vou estar já começando. Precisa aí? Começando com Eu ele. vou te passando aqui, chefe. Só colocar aqui. Óleo de gergelim, pode pedir que eu te ajudo, tá? Eu tô aqui pra isso, não é só pra Certo. comer, não. O frango. O frango, meu amigo, Wanderson, não vou esquecer seu nome, que é o nome do meu cunhado. Vou precisar Não tem como esquecer, Wanderson. Só V. colocar aqui a. Deixa eu ligar aqui pra você, chefe, é isso? Isso. Aquela ali mesmo? Isso. Então, essa daqui. Deixa eu ligar aqui esse fogão que eu também vou apanhar. Muito bem, aprendi. Já vou ligar as outras também, Já tá, liga as chefe? outras. Muito bem, fogo alto, chefe? Fogo alto. Muito bem. Chefe, então temos aquela ligada, esta ligada e esta ligada pra gente adiantar os processos. Já vamos Tá adiantar bom? o processo, Boa. certo? Colocou o óleo de gergelim ali. Óleo de Frigideira pra gergelim. esquentar, vamos selar esse frango. O frango. Vamos. O chefe, enquanto está esquentando a frigideira e o frango, me conta quanto tempo que você já está trabalhando com alimentos. Eu estou sabendo que o seu prato mais querido do restaurante é o yakisoba. Você precisa de talher, chefe? Vou precisar da faca. Faca, muito bem. Deixa eu pegar aqui. Nós estamos aí com o nosso yakisoba já desde da pandemia. E vou te falar, na região foi o melhor yakisoba que nós tivemos ali. O porquê? Por quê? Porque a minha filha ama yakisoba. Ah, ela que é o termômetro. Ela é o termômetro. Então, na pandemia não tinha um restaurante mais aberto. Então, o que nós fizemos? Vou atender o pedido da minha filha. Nós catamos, fomos lá, ligamos para um amigo que fechou o restaurante. Passa a receita secreta para mim. Passa, minha filha gosta. passa a receita secreta. Aí foi aonde saiu o segredo. E aí a sua filha provou do seu? Nós Com provou. as dicas do amigo. Com as dicas. Preferiu o seu do que o do amigo. Preferiu o meu. E olha só, e hoje toda a galera ali da região pode provar também esse yakisoba. O meu é o top. Não, eu tô sabendo que sua filha, além de ser uma boa degustadora de yakisoba, ela toca violão também. Toca. Ela canta. Toca um violão, ela canta. A gente vai trazer ela pra se apresentar aqui. Vamos Oh. combinar? Ela viria? Via. Ou ela tem viria. vergonha? Não, ela não tem vergonha, não. Chefe, o que você tá aprontando aí pra gente? Tá picando a cebola, picando também a couve-flor. Eu piquei a cebola, um pouco do couve-flor. Aqui o bom é que é tudo... Que é assim, chefe. Quem sabe faz ao vivo. Já ouviu esse ditado da TV brasileira? Foi brócolis, couve-flor. Brócolis também. Tá colocando todos os vegetais Nós- ali, os legumes e vegetais que precisam, certo? Nós vamos colocar, porque, olha só. Diga. A minha filha, ela ficou um tempo ali internada. Tá. Primeira coisa que ela, quando ela saiu, o que você pediu? Yakisoba. Ela tá atrás da câmera ali. O que você pediu? Ela, yakisoba. Ela quer o yakisoba dela. Aí ela pediu o yakisoba. Ah. Nós já vamos adiantar um pouquinho o processo. Ó, faz assim com a cabeça ou assim com a cabeça, tá? Ó. Qual o yakisoba tá melhor? Faz assim com a cabeça ou assim, ó? Qual yakisoba você gosta mais do dia? Do seu pai ou você sente falta daquele outro restaurante? Do meu pai. Ela tá assim, ó. Boa. Eu vou adiantar o processo, o molho. Vambora, porque chefe. Esse aí é o... Esse é o molho shoyu. Molho shoyu. O molho shoyu. Vou precisar de uma colher aqui. Uma colherzinha para o meu amigo. Não tem problema, essa aqui caiu no chão. Sem problema. Pra cá, na pia. Aqui, amido de milho. Um pouco amido de milho. Por que você coloca o amido, chefe? Ele ajuda na consistência Ele do vai molho? ajudar na consistência no molho. Aqui, um pouco de caldo de galinha. Caldo de galinha, aquele comum que a gente monta em casa mesmo. Isso. Um pouquinho da água. A nossa mistura. Muito bem. Muito bem. O que você precisar, você vai me falando, chefe. Só mexeu. Eu já vou... Enquanto isso, ali tá... Ali já tá dando uma dourada. Essa daqui tá ligada? Tá ligado, chefe. Certo. Aí, ó, viu? Sentiu? Eu não cometo mais esse tipo de erro, não. Eu tô já ligando a boca do fogão. Eu já vou deixar tá tudo aqui. certo. Vou dar só uma tostada no macarrão. Chefe, esse macarrão aí ele é um macarrão mais grosso, né? Que a gente tá acostumado. E a gente tava conversando aqui nos bastidores que é difícil encontrar esse macarrão, né, chefe? Esse macarrão, vou te falar,
é direto da fábrica. Direto da fábrica. Que também é um diferencial aí para os restaurantes, né? Para você que faz ter um macarrão específico. Esse aqui, se você for em qualquer restaurante aí, você pode ter certeza que você vai encontrar O senhor o precisa pimentão? pimentão. Qual dos dois? Dos três? Eu vou usar os 3 para você Então, experimentar deixa os 3. aqui, chefe. Pronto. Eu vou fazer logo os 3. Então, para Hoje você atende mais o delivery, é isso, chefe? Hoje eu atendo mais o delivery, mais os pessoal da nossa comunidade. Aham. E qual que é o prato que mais sai? É o yakisoba. Yakisoba. Hoje em dia você trabalha com quais pratos? Eu faço Restaurante. o yakisoba, eu faço o carne com batata, Batata yakisoba. o tirinha de frango. Agrada todos os gostos, então. Então lá o yakimeshi com Yakimeshi. fica gostoso também, viu? Você me contou que você pegou a receita do yakisoba com um amigo seu do restaurante. Com um amigo meu. E essas outras receitas todas, como é que você foi desenvolvendo, chefe? Aí já foi na prática. Aí foi testando, aprendendo, Aí já foi colocando seu toque ali. Isso, aí já catou, já Vira um cheiro, hein, chefe? Bom, hein? esse cheirinho aqui, Mais um pouquinho de óleo de gergelim. óleo de gergelim. Chefe, se alguém em casa assim, não gosto tanto de frango, consigo colocar alguma outra coisa no yakisoba? Ou não gosto de couve-flor, que seja, que dá para substituir, ou se fica sem, vai fazer falta? Olha, eu vou te falar. Teve uma cliente minha que ela tinha acabado de vir dos States, dos Estados Unidos. Minha sobrinha estava trabalhando com ela catou e falou, eu quero experimentar. Ela não gostava antes? Não, ela comia lá fora. Tá. Ela comia lá fora. Quando ela experimentou, vou falar, ela falou assim, ó, não tem outro melhor. Tá vendo aí? É bom que você vai falando, vai fazendo sua propaganda. Não Outra coisa tem, que você falou nos bastidores não que é legal tem outro também, melhor. que ele falou que ele já veio no programa, falou que da última vez que ele veio, as vendas subiram, chefe. Hoje não vai ser diferente. Não, vai subir. O melhor yakisoba você vai provar aqui com o chefe Wanderson. Vai subir. Chefe, conta pra mim o que você tá fazendo aí. Eu tô vendo que o molho tá engrossando. Esse é o segredo. O segredo do molho é esse. Esse é o segredo do chefe. Boa. Aqui eu só coloquei um pouquinho... Eu também achei interessante que você colocou no molho, né? O amido de milho para consistência e colocou também o caldo de galinha. Isso. Porque geralmente o pessoal faz só com shoyu, chefe? Normalmente as pessoas ela faz com shoyu, então o que acontece? O shoyu, o sódio, ele pesa muito. Tá. Aí voltando, quando minha filha saiu do hospital, aí vontade de comer yakisoba. Vontade de comer. Foi aonde ela catou, a doutora catou e falou assim: tudo aqui é nutriente. Tá. Agora, maneira no sódio. Ah. Então, normalmente a maioria só. Já direto no shoyu. Isso. Esse é o diferencial. Além de não tempero, o sódio também dá uma quebrada. Importante. Legal, chefe, saber disso daí. Então você tem que catar, porque a pessoa que ela tem uma pressão alta, você já tem que maneirar. Então aqui, ó, eu fiz pouco molho. Tá. Faz muito, chefe. Faz bastante que é o que eu vou comer. Faz bastante, faz bastante. Quanto mais molho, mais eu como. O Juninho tá morrendo de fome ali também. Ele tá pedindo ali. Ó. Ali, tá, eu quero, a Rica quer. Fofão não quer não, Fofão abandonou o posto. Quer, ele quer? Então ele vai ter também. Aqui, chefe, como é que estamos? o nosso yakisoba já tá pronto. Rápido assim? Acho que mais demora no processo é cozinhar o macarrão também, que já cozinhar o macarrão. Então eu já vim com tudo pronto. Sensacional, então, chefe, vamos provar isso daqui. O que acontece? Aqui, então, quando você está finalizando, deixa eu colocar isso aqui para baixo. Muito bem, vou colocar isso aqui embaixo, na nossa bancada, para eu provar este yakisoba, chefe. Chefe, esse aqui é meu prato, vai me servir agora? Pera aí. Ah, moleque. Essa é a hora boa, meus amigos da Rede Mais Família. Nesta tarde de quinta-feira. É comer um yakisoba delicioso do chefe Wanderson. Como é o nome da filhota, chefe? Você falou aqui dela. Valentina. Ali tá o Brian. Lá, Deixa eu já aproveitar e mandar um beijo pra minha esposa. Tá lá, ó, Cristina. Tamo junto. Cristina. Cristina. Tamo junto.
e misturado, Cristina. Senão ela vai falar assim, da última vez ela falou, você nem me falou? Ah, nem falou nem nada? citou? Tá certa, tá É. certa. Aí aqui agora, Colherzinha, chefe? isso, Pode ser essa mesmo? pode ser. Só pra jogar esse molho por cima. Normalmente, a maioria dos chefes, eles misturam todo. Desce um pouquinho mais a mão, chefe. Aí, ó, aí é perfeito. Então Ó. aqui é pra você sentir a textura do nosso. Parecendo um caramelo, assim, engrossou bem o molho, tá bem bonito. Você sabe que a maioria fala que a diferença do nosso yakisoba é o molho. É o molho. Mas eu vou falar agora. Chefe, enquanto você tá finalizando meu prato aí, deixa eu contar um segredo, não sei se você tá sabendo, acho que já veio aqui. Se o prato tá gostoso, se o prato tá uma delícia, a gente sobe a música e nós dois vamos girar aqui nesta cozinha. Agora, se o prato não estiver tão gostoso, pesou no sal, então o molho não tá, queimou o molho, enfim. Aí, meu querido, você roda sozinho, tudo bem? Tudo bem. Eu não vou mentir, hein, chefe? Quero saber a verdade. Tá pronto? Tá pronto. Tá bem, muito bem. Chefe, olha que maravilha. A gente vai comer esse yakisoba lindo. Deixa eu colocar aqui. Nessa mesa posta maravilhosa da Maçã no Decor, que tá sempre com a gente aqui no programa. Olha só que lindo. Um prato lindo com uma decoração maravilhosa. É só na Maçã no Decor, da Silvia Maçano. Aqui tá passando na tela para vocês os contatos, @Silvia Maçã no Decor. O telefone também para você conseguir uma mesa linda dessa. Assim como o prato. Lindo tá. Agora não sei se tá saboroso. Será que tá? Tá bom. Vou saber agora, chefe. Vamos ver se está gostoso este yakisoba. Tchan, 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 tchan. Posso? Será que eu posso? Posso ou não posso, Júnior? O Júnior tá falando que não, que ele quer que sobre macarrão para ele. Chefe, não vou mentir, hein? Vamos lá? Saúde. Deixa eu ver se tá bom mesmo. Peraí. Mais um pouco. Filho, tem certeza que esse é amido de milho, que não é açúcar de confeiteiro, não? Não. Fala sério, sem brincadeira agora. A gente tá ao vivo, pode falar sério. Sentiu o doce? Não, fala a verdade. É açúcar de confeiteiro ou é amido ali? Acho Amido de milho. Certeza? Você sentiu... Deixa eu ver. Vou conferir de novo, chefe. Vem pra cá. O paladar tá bom. Bom, eu só tenho uma coisa pra dizer. Tá preparado pra verdade? Preparado. Tá sensacional, tá bom demais. Então sobe o som, que a gente vai rodar junto, chefe. Bora rodar. Uou! Muito bom. Mais uma, chefe. Mais uma, chefe. Muito bem. Chefe Wanderson. Chefe, queria te agradecer. Obrigado pela presença. Tá uma delícia, vou continuar comendo. Mas enquanto isso, eu quero que você passe pra galera de casa, suas redes sociais, seus contatos, como que a galera encontra mais o seu trabalho e quem quiser experimentar também os pratos que você faz. Conta pra gente, por favor. Nós estamos ali no Instagram, Le Cristin, Facebook, Le Cristin, e não tem coisas melhores. Estamos ali na Zona Leste, São Mateus, o telefone 11 DDD 11 981519465. Já mandando um abraço aí para todo mundo aí de Sergipe, o povo lá de Sergipe também que está aí assistindo o nosso programa, e o povo da JD, aonde nós também trabalhamos junto. Muito bem, recados todos dados, então se você quer provar, já segue o chefe também, entre em contato com ele para provar essa delícia, certo? Eu vou continuar aqui degustando o meu yakisoba, mas agora nós iremos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais, sempre melhor pra você. Não sai daí, tá bom? Chefe, só gratidão. Obrigado, meu querido.
de pescoço, sabe? Mas aí começou essa música, eu falei, eu vou dançar parecendo um robô mesmo, pode ser? Porque agora a gente vai falar de dores intensas no músculo esquelético. Se você sente uma dorzinha aqui no pescoço, uma dor aqui no ombro, aquela tensão, e você tá só negligenciando essa dor aí, postergando, vai deixando, toma um remédio aqui, outro remédio ali, não trata a causa, não descobre, não vai procurar um especialista, nós temos aqui uma especialista que pode te ajudar a diagnosticar o que você tem e também te ajudar na solução do seu problema, que é uma quiropraxista. Estou hoje aqui com essa maravilhosa, loiríssima dos olhos azuis, que a gente acha a coisa mais linda do mundo. Tudo bem com você? Tudo Lidiane bem. Garbinho, hoje presente no nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. Ela é quiropraxista de bebês, crianças, gestantes e afins. E afins, a família inteira precisa cuidar, né? Desde o bebezinho até o idoso. Muito então bem. eu cuido de todas as fases da vida, né? Eu foco muito em crianças, hoje eu sou especialista em crianças, né? Bebês, grávidas, mas eu cuido de toda a família, porque toda a família ela precisa de movimento. Precisa se movimentar. Precisa se E o movimentar. quiropraxista, ele cuida ali dos movimentos músculo-esquelético. Aí só dá uma pincelada pra gente antes da gente Isso. aprofundar um pouco mais. Isso, trazendo um pouquinho da quiropraxia, a quiropraxia ela vai cuidar das desordens das articulações, principalmente a coluna vertebral. E por que a gente vai cuidar e ter tanta atenção na coluna vertebral? A coluna, ela abriga o nosso sistema nervoso. Uma vez que a nossa coluna tem algum pequeno desalinhamento, isso começa a influenciar em como o nosso corpo vai funcionar. Não só vai refletir na dor, mas vai refletir também em como o meu corpo se comporta. Então eu vou tensionar mais, eu vou ter um problema de uma constipação, eu vou ter uma pressão alterada, né? Então tudo isso vai sendo ocasionado por pequenos desalinhamentos. Então o quiropraxista, ele é o responsável por detectar essas alterações de movimento na coluna vertebral e nas articulações e devolver a função normal para o corpo. E não necessariamente só na coluna, também joelhos, tudo que é articulação, tudo. braço, cotovelo. Isso, eu sempre falo assim, articulação é quando a gente tem a junção de um osso com outro osso. Tá. Então, onde tiver osso e osso, a gente consegue Que geralmente atuar. se mexe. Exato. Que tem aquela Exato. articulação literalmente falando. Agora a gente sabe que a negligência da dor é algo que acontece muito entre as pessoas, principalmente uma dor quando ela não é muito ali intensa, ela é uma dor mais superficial, então você vai deixando, tomando um remédio. Tem alguma dor que é comum, que eu posso deixar aqui porque, não tá me incomodando muito, não tá doendo tanto, eu vou tomar um remédio, tá tudo bem. Existe alguma dor comum? Existe muitas, né? Qualquer dor nas costas passa a ser algo comum, mas não é normal. A gente precisa ter muita atenção e diferenciar esses dois termos. Sim. Comum e normal, né? Então, quando a pessoa começa a sentir aquela dor aqui nos ombros, aquela tensão, né? Ou até mesmo na lombar, depois de um dia mais intenso, o que a pessoa faz? Eu vou tomar um remedinho. Eu vou fazer um movimento aqui, eu vou me estralar sozinho, eu vou fazer qualquer coisa do tipo, a dor passa. A dor passou, deu tudo certo, só que na maioria das vezes não deu tudo certo. O seu corpo aprendeu a conviver com aquilo, se acostumou, mas a disfunção, o caos, ele foi ocasionado. Então, lá na frente, a gente vai começar a ver que muitas alterações poderiam ter sido sanadas se a gente tivesse cuidado nesse primeiro momento. É como numa criança. As crianças dificilmente têm dor, mas às vezes elas têm as dores articulares e aí todo mundo fala, é a dor de crescimento. Nem sempre é a dor de crescimento. E aí a gente precisa entender como aquele corpinho está se desenvolvendo e como aquele corpinho vai crescer. E aí é o quiropraxista que entra no dia a dia desse paciente para entender exatamente onde estão as falhas, corrigir, proporcionar um crescimento saudável. E no adulto, corrigir e fazer com que o problema não se agrave. Sim. E quem se acostuma com essa dor? O que pode causar? É perigoso? Normalmente, quem se acostuma com a dor vai ter quadros mais intensos de dores lá na frente. Então, às vezes, a gente começa a sentir um incômodo ou outro quando jovem, ali na faixa dos 20, 30 anos. Aquela dorzinha que começa no final do dia, ou às vezes para levantar já está sentindo alguma coisa e vai deixando passar, né? Depois, quando a gente vai investigar um pouquinho mais profundamente, a gente vê que tem alteração degenerativa, que tem hérnias de disco, que tem comprometimento estrutural. Então, que a gente poderia ter trabalhado antes para não chegar nesse ponto. Entendi. E como que a gente consegue, por exemplo, distinguir ali uma dor de uma dor passageira?
para uma dor que é crônica, talvez esteja ali, que tenha que se investigar um pouco mais? Por exemplo, uma dor de estresse. Como que a gente consegue distinguir se é uma dor passageira ou algo que precisa ser investigado? Na verdade, a dor é um alerta do nosso corpo. É fisiológico, é natural que o nosso corpo ele manifeste com a dor para a gente saber quando tem algo errado. Então, toda dor, ela não pode ser deixada de lado. A gente precisa investigar, mesmo no começo. É a primeira vez que eu senti isso. Vai buscar ajuda, né? Vai buscar a opinião de um profissional. Seja ele o quiropraxista, até mesmo um médico, né? Procure entender um pouco mais do que está acontecendo. Pode ser só o músculo tenso? Pode acontecer. Mas pode ser que já tenha uma falha de movimento, um comprometimento, uma musculatura mais carente, que está precisando de um cuidado, um fortalecimento, né? Então, esse momento a gente precisa já buscar ajuda. Agora, passados de 3 meses com a mesma dor, ela já se torna uma dor crônica. E aí, quanto antes também a gente tiver um diagnóstico e traçar uma conduta terapêutica, melhores são os resultados. Então, quanto mais cedo a gente busca um profissional, melhor é o prognóstico, que a gente chama, que é a evolução daquele problema, né? Se for cedo, a gente resolve rápido. Se demorar, se esperar um tempo para buscar ajuda, vai demorar mais o tratamento. Na maioria das vezes, a gente consegue ter um resultado positivo, mesmo num caso de cronicidade, num caso que o paciente já tem uma dor de muitos anos, mas requer mais esforço, mais frequência, né? Muitas sessões para resolver um problema de longa data. A postura errada, a gente sabe que pode ser a causa, né, de muitas questões que vem acontecendo aí com os movimentos, com as dores e tudo mais. Quanto tempo em uma postura errada já pode causar algo? Passado de 30 minutos numa posição errada, ruim para a coluna, a gente já pode começar a ter reflexo, a gente já pode começar a sentir o corpo sentindo esse desconforto, essa dor, né? E o que é mais importante de tudo? Hoje tem várias pesquisas que elas falam pra gente que não existe a postura perfeita. Então, já caiu por terra aquela coisa de falar assim, você precisa ficar o dia inteiro sentado reto, assim, numa posição perfeita e impecável. Isso não é verdade, porque se você ficar reto, sem se mexer, engessadinho, você também pode lesionar. Então, o segredo é mudar a posição. A cada 20, 30, 40 minutos, eu tô aqui sentada com uma perna cruzada, descruza, cruza para um outro lado, né? Levanta, anda, sai daquela rotina. Eu fico imaginando como que alguém aguenta ficar 40 minutos numa mesma posição. Mas fica. Eu, por exemplo, mudo a cada 5. Não sei se é impaciência isso, hiperatividade, mas a cada 5 eu já tô trocando. Parece que uma perna já dorme, a outra acorda. Mas fica, principalmente quem trabalha muito em escritório. Nem percebe. Não percebe. Eu tenho vários pacientes que eles falam assim, se deixar, eu fico 12 horas trabalhando, imerso numa tela e eu não percebo. Então, isso é muito grave. E aí, a gente vai ter uma alteração de estrutura, o eixo vai mudando, e aí a gente vê aquelas pessoas que falam que são corcundinhas, que tem um calombinho aqui em cima, que ficam com o pescoço projetado lá na frente o dia inteiro, usam muito celular, né? Então, a gente tem uma alteração estrutural e a gente pode ter associado a dor, né? Quando que a gente pode bater o martelo e falar, olha, não dá mais para negligenciar essa dor, eu preciso procurar ajuda? Na verdade, a melhor hora sempre agora, né? Sempre é hoje. Então, assim, independente de ter dor ou não, é importante ter um cuidado com a coluna vertebral. Seja ele fazendo atividade física, procurando entender como está o funcionamento. Então, o quiropraxista vai conseguir detectar como está o movimento dessa articulação, né? Seja com qualquer profissional que cuide desse sistema neuromúsculo-esquelético, né? Então, quanto antes, melhor. E, principalmente, se sentiu alguma dor, é importante buscar cuidado. Quanto antes é o melhor cenário sempre. Ficar tomando remédio, a gente não vai estar corrigindo o problema. A gente vai estar remediando essa condição. O probleminha, ele tá ali, escondidinho, quietinho, mas a gente vai ter que chegar nele, né, para corrigir de fato a raiz do problema. Como que funciona a quiropraxia em bebês e gestantes?
Bom, em bebês e gestantes é completamente diferente do que as pessoas estão habituadas a ver nas redes sociais, principalmente, né? No bebezinho não tem estalo, são manobras muito sutis, muito específicas para corrigir essas alterações, né? Ele não tem um ossinho, é uma cartilagem, mas a gente já consegue perceber uma alteração de tônus, uma alteração, uma resistência, né? Então, para o bebezinho é muito bom e a gente trabalha muito com casos de torcicolo congênito, aplagiocefalia, braquicefalia, que é quando tem um achatamento dos ossos do crânio. Então, quando a gente pega bem cedo, a gente já consegue corrigir isso. Cólica, refluxo. Então, os bebezinhos não vêm pela dor, eles vêm por falhas, né? E aí muitos pediatras indicam para quiropraxia e a gente faz todo esse cuidado. E é maravilhoso, os pais adoram porque a criança dorme depois, que é uma belezinha, né? E a gestante também. A gestante a gente tem uma técnica específica, que é a chamada técnica de Webster, aonde a gente deita essa gestante de barriga para baixo, tem uma almofada para ela encaixar a barriga, né? E tem toda a técnica específica para que a gente trabalhe principalmente os ossos da pelve. Então a gente vai trabalhar a parte óssea, ligamentar e muscular para facilitar o trabalho de parto, então principalmente aquela mamãe que sonha com um parto natural, e também para facilitar o encaixe do bebê, para que a gente aumente esse espaço uterino para que o bebê se encontre na melhor forma para posicionar encaixadinho com a cabecinha para baixo. Olha, incrível. Não sabia que tinha essa questão de quiropraxia para crianças, bebês e gestantes. Agora, quando você fala pra gente em encontrar a causa, muitas vezes, muitas pessoas acham que a quiropraxia é uma simples massagem. É uma massagem, tá travado, tá com o pescoço meio assim, vai lá na quiropraxista que ele vai te destravar. Quando você fala em encontrar a causa, por exemplo, se alguém tem alguma questão ali na coluna, algum problema na coluna, no ombro, no pescoço, você diagnosticou algo ali, como que isso é tratado? Como que você chega ali, como que você trata, como que você chega em um resultado final positivo? Então, na maioria das vezes os pacientes já nos trazem muitos exames de imagem, né? Então a gente consegue entender muito pelo exame de imagem, mas quando o paciente não tem o exame de imagem, a gente faz toda uma análise. A gente faz primeiro a anamnese, que é aquela conversa inicial, para entender da onde está vindo todos esses problemas. Como é o dia a dia da pessoa, o que ela faz, como ela fica, se ela faz exercício, não faz exercício, como foi o desenvolvimento dela. Então a gente entende dessa forma e depois a gente faz toda uma análise física. Então vai entender como está o alinhamento da coluna, vai fazer testes ortopédicos para entender aonde está reproduzindo aquele sintoma, de onde está vindo aquilo, né? E na dúvida, óbvio, se o paciente não tiver exame de imagem, a gente vai solicitar, né? Feito isso, a gente vai começar a entender como que essa coluna ela se comporta. Se ela movimenta mais para um lado ou para o outro, se ela tem compensação. E aí, através disso, a gente começa a aplicar as técnicas de quiropraxia. Quando eu falo em técnicas de quiropraxia, eu não falo só dos estalos. Eu falo do conjunto todo que envolve a ciência quiropraxia. Porque, de novo, é muito comum as pessoas associarem a quiropraxia com aqueles estalos que acontecem na coluna. Mas, por exemplo, você, antes da gente começar a conversa, me falou que tem aflição, né? Sim. E a gente tem técnicas para as pessoas que têm aflição. Então, tem técnicas instrumentais, tem técnicas manuais de mobilização, de tração, que não vão gerar nenhum estalo. Mas a gente vai devolver o alinhamento e a função daquela região. Então, feito isso, a gente já entende, né, através dessas correções, como o corpo desse paciente vai relaxar, vai funcionar. E aí a gente traça uma estratégia terapêutica. Então tem pacientes que vêm toda semana para a clínica, tem pacientes que vêm uma vez por mês para a clínica, tem pacientes que fazem uma vez e já ficam super bem, né? Então a gente vai entender como que ele tá dentro de vários aspectos e aí traçar o tratamento para que ele faça e melhore essa condição. Então, basicamente é isso. E os pacientes se dão muito bem com a quiropraxia, né? Eles têm resultados muito bons. Tem casos de pacientes que fizeram de tudo e aí chegam na quiropraxia como um último recurso e tem sucesso. É claro que a gente tem casos que também não é possível resolver com a quiropraxia, né? O joelho, por exemplo, pessoas que têm ali já uma artrite, tem a falta de cartilagem, ali o joelho já está encostando um no outro. A quiropraxia pode auxiliar nesse caso também? Pode ajudar, porque quando a gente tem o desgaste da articulação, a gente tem a rigidez.
E quando tem a rigidez, é como se aquele corpo tivesse enferrujado. Então ele vai exigir mais das estruturas ao redor. Então a gente começa a trabalhar no movimento, levinho, curtinho, da região do joelho, da região do quadril, para também tirar um pouco da sobrecarga do joelho e, consequentemente, a gente ir aliviando essa articulação. É claro que, quando o paciente ele já vem com quadros muito degenerativos, além da quiropraxia, ele precisa fazer uma boa atividade física, ter uma boa rotina para que a gente tenha resultados ainda melhores, né? Mas independente da fase da vida, principalmente quando eu atendo um idoso, né, a gente consegue melhorar e muito. E melhorar coisas que às vezes eles nem imaginam. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebo melhora muito rápida no idoso é o equilíbrio. O equilíbrio, quando a gente começa a reorganizar a estrutura do ósseo, do corpo, vai melhorando de uma maneira que eles se sentem mais confiantes, eles ficam mais ágeis, né? Tem alguns que até querem abandonar a bengalinha. Eu falo que não, né? Não é o momento, eu acho que é importante ter uma segurança. Mas a gente tem esses resultados bem bacanas para longevidade, né? Então, por isso que eu falo, tem que começar o cuidado do início e até o fim da vida. E é um conjunto de cuidados que a gente sempre fala todos os dias aqui no nosso programa. Queria agradecer pela sua presença aqui, Lidy, hoje. Acho que foi enriquecedor esse bate-papo aqui. Ela conseguiu explicar muito bem pra gente o que é a quiropraxia, onde que pode ali encontrar as dores do cliente, literalmente, não só dor de dor, mas a dor mesmo, para você diagnosticar e tratar isso da melhor maneira possível. Quem estiver com qualquer tipo de problema agora nas articulações e quiser entrar em contato com você, aonde que encontra? Pode me encontrar no Instagram, no @LidianeGarbim e também no @MaisColuna, que é o nome da clínica. E também pode encontrar no site www.maiscoluna.com.br. Perfeito, combinado. Muito obrigada mais uma vez, viu? Fica aqui que a gente vai conversar mais um pouquinho, porque, gente, ó, você sabe que todos os dias eu sempre falo isso e eu encho a boca pra falar de verdade, porque uma culinária diferente todo dia, tanto na hora mais doce quanto na nossa hora salgada, vocês sabem que nós temos aqui no Sempre Melhor. E agora tem aquele momento, sabe? Esse horário já bate vontade de tomar aquele cafezinho, a vontade de um doce gostoso. Só que assim, quando a gente tá muito bem preparado, que aliás eu sei que essa nossa culinarista que está lá agora, confeiteira, é maravilhosa, mas na companhia do Bruno, eu não sei se vai dar muito certo. Bruno, tô confiando, viu? Ô Kelly, eu falei que eu quero mais respeito nesse programa, viu, minha querida? Você me respeita, você vai ver se a gente não vai mandar bem nessa hora mais doce aqui, viu? Inclusive, momento que eu sei que você aí de casa espera muito, então pega o papel e a caneta para anotar os ingredientes de hoje, porque a receita está demais. Com ela que já esteve aqui no nosso programa, hoje está toda elegante de volta. Seja muito bem-vinda, minha amiga Adriana Zonta. Você tá bem? Ah, eu tô. Rapaz, hoje você tá chique demais, viu? Mas eu tô sempre assim. Não, mas hoje eu tô achando que o trem tá diferente. É porque faz um tempinho que eu não venho, aí vocês ficam tudo assim, né? Com saudade. Aí vocês estão com saudade, sim, sentindo falta dos meus doces. Deve ser saudade mesmo, viu, dos seus doces. Porque eu tô sempre assim. Sempre elegante. Rodrigo, o que você vai aprontar pra gente hoje? Me conta. Hoje eu trouxe uma releitura da torta belga, aquela torta que tá viralizando aí com aquele biscoitinho famoso de especiarias. Eu trouxe uma versão bem bacana, com um biscoito brasileiro aqui e com uma redução de valor assim bem significativa. E sabor o mesmo, qualidade excelente. Ó, se vai ficar gostoso, a gente vai descobrir daqui a pouco. Agora vamos passar para a galera de casa os ingredientes que a gente vai usar para essa receita. Então, coloca aí na tela, prepara o celular, porque o que nós usaremos hoje são ingredientes simples, né, Dri? 200 gramas de biscoitos de especiarias, né? 2 latas de leite condensado cozido, que é para virar o doce de leite. O doce de leite da preferência da pessoa. Tá, mas acho que a lata cozida é mais gostosa, muito gostosa, sabia? Sim. Vamos usar também 300 gramas de nata fresca, sim. 200 gramas de cream cheese, 150 gramas de chocolate, 100 gramas de creme de leite, canela em pó e 1 xícara de café coado forte. Botou café, falou minha língua, viu? Fica bom. Fica bom? Fica bom, fica muito bom. Eu não duvido, porque você sabe que eu sou fã de café. Então, pra mim, tudo que vai café, não tem como dar errado. Eu também, eu sou cafeteira, cafetora.
Adoro café. Misericórdia. Ó, me fala uma coisa, por onde a gente começa essa receita? Rodrigo? Primeiro, nós vamos bater os cremezinhos, cream cheese, nata e doce de leite. Tá? Eu vou começar, já pode? Pode, fica à fazer. vontade. Então, mistura cream cheese, Ó, a nata e o o doce doce de leite tem um segredinho, um truquezinho aí. Depois que pegou pressão, conta 40 minutos pra ficar assim, nessa cor. Porque ele vai ficar mais firme, mais consistente e mais escurinho, que é o famoso ponto de corte. Tá, tá? perfeito. Ele tá numa consistência bem mais escurinha, firme mesmo, né? Tá. Então, o que acontece? Pegou pressão, 40 minutinhos, ele vai, desliga e aí vai dar no ponto certo. O que a gente vai fazer agora? É 1 minuto, assim, ó. Bateu. Isso aí é pra perder um Só pouco dessa pra consistência mais rígida? ele ficar Tá. cremosinho. Boa. Pode deixar aqui mesmo. Tá. Vou colocar Esse é a aos nata? poucos. Esse aqui é a nata. Tá, perfeito. Vamos colocar a nata. Ah. Bate também assim, ó, pouquinho. Tudo muito gelado, tá? Tudo bem geladinho. Tem que deixar na geladeira, então, algum tempo esses ingredientes. Principalmente cream cheese. Tá. Cream cheese e nata precisa sim estar geladinho. Perfeito. Porque depois que esse creme... Gente, é muito fácil. Uma criança pode fazer. Ah, é? Porque depois que eu fizer isso daqui, ele vai ficar um ponto bem cremoso, mas ele vai ser refrigerado pelo menos 6 horas. Vai ter paciência? Pode fazer de um dia para o outro que ele fica melhor ainda. Então é uma receita que precisa Tá. de um tempinho aí, não dá pra fazer... Precisa porque ele pra vai, Tá. ele vai tomar consistência. Bateu. Nesse caso a gente tá usando essa batedeira, mas tem outra... Tem. Dá pra usar aquele mixer normal? Dá para fazer com o mixer, dá para fazer com a planetária, dá para fazer com as outras batedeiras. Perfeito. Agora, ó, o que eu vou fazer, Bruno? Vou incorporar o resto aqui. Tá. Ó, ficou um creminho, certo? Sim. Deu até uma clareada aí no doce de Misturo bem Tá. lá embaixo, porque fica o doce de leite. Era só para dar uma misturada mais rápida. A montagem é parecida com Ah, o eu pavê não- ou não? Nada a ver. Sim, Tá. sim, um pavê. Se Perfeito. você quiser fazer numa forma para depois desenformar, pode fazer. Mas a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, né? Mas para dizer, ele tem um ponto de corte mais firme ou... Firme. Tá. Ah, então dá Tem. pra ser naquele fundo removível? Dá. Tá. Pode ser. Aí você coloca um plásticozinho. Você faz com a forma com o plástico, o fundo de plástico, e depois você desenforma e tira o plástico, como se fosse um bolo, Aham. tá? Perfeito. E aí vamos fazer aquelas famosas camadinhas. Posso tirar esse aqui da frente só pra Pode. galera de casa ver você fazendo isso? É que eu vou fazendo esse e depois eu vou para aquele, tá? Boa. Rodrigo, me conta, como é que tá funcionando o seu trabalho? Você hoje aceita encomendas? Tem um lugar físico? Como é que... você- Total, eu só trabalho online, pedidos online, Tá. no WhatsApp, no direct do Instagram, o pessoal me encontra. E você atende alguma região específica ou São Paulo inteiro? São Paulo inteiro e regiões. Boa. Quem quiser, ó. Manda eu um levo. WhatsApp, minha gente. Não deixe de comer um docinho, não. antes, Um docinho é vem sempre cá. bom. Fala aí. Vamos primeiro aqui, ó. Vai uma primeira Vou camada. fazer uma aí. camada desse. Tá. Precisa ser uma camada mais grossa ou dá pra ser só uma meladinha aí no final, no fim da... Ai, vamos colocar creme, né? Generosidade. Generosidade. A Adri, que hoje tá acompanhada com um filhote aqui. Marcelinho tá aqui comigo hoje. Ele te ajuda a colocar a mão na massa? Ah, ele ajuda, Ou ele só gosta. ajuda a raspar a panela no final? Não, ele Hein, ajuda. Marcelinho? Ele ajuda. Você bota a mão na massa com a tua mãe? Ê, rapaz, qualquer dia você vem fazer uma receita aqui Vem. com a gente. Então. E ele sabe, hein? Ah, é? O brigadeiro dele, eu o só acredito pavê vendo. dele é excelente. Ó, Rapaz, então tá convidado, viu? Quando quiser. vamos vem aqui agora fazer uma receita com a mergulhar gente. aqui, ó.
no café, bem forte. Ah, essa hora aí que entra o café. Ah, eu não gosto de café. Molha no leite, então, tá? É pra também trazer uma malemolência aí pro biscoito, né? Deixar mais Molha molinho. no leite que dá certo. Tá. E aí você vai fazer uma camada desse biscoito. Deixa eu colocando mais aqui. Não deixa muito, senão ele vai ficar muito mole. Perfeito. Rodri, aí um doce desse, por exemplo, esse pote aqui. Tem muita gente que quer começar a empreender, né? Ou às vezes já trabalha com algo, quer fazer uma renda extra. Muitas vezes vai pra cozinha, faz bolo de pote, algumas pessoas fazem pão de mel, Sim. brownie. Pra quem quer fazer, por exemplo, essa receita, qual é o custo para fazer uma vasilha dessa aqui? Mais ou menos. Mais assim. ou menos, você vai gastar uns R$70. De custo. De custo. E aí, por quanto dá para vender? Uma grandona assim, ela tem mais ou menos 2,5 kg. Você vai mais ou menos... Dá para você cobrar aí uns R$210. Ah, então ganha tá? mais que 100% em cima. R$210, mais Boa. ou menos isso. Ó, colocamos o biscoito, agora a gente volta aqui. E mais uma dessa. Camada. Tá. Você olha assim, né? A pessoa fala assim, ah, não dá nada, né? Não, eu tô É dando um tudo pra isso aí, biscoitinho viu? com Tá creminho. Você só fala de olhar. assim, nossa, não... Mas quando isso estiver geladinho, que você experimentar... Cadê a Bárbara? Não tá aqui hoje? A Bárbara tá de folga hoje. Ô, Bárbara. Tô brincando, não. Inclusive, quando Ô, ela não tá, quando Bárbara. os nossos apresentadores, Renato também não tá aqui hoje, quando eles não estão, a gente sente falta, né? Mas tá tudo bem, ela não tá hoje, mas acredito que amanhã ou na próxima semana ela Guarda esteja de pra volta. ela. Vou guardar pra você, Aí Bárbara. aí eu já não sei se vai ser possível, sabe por quê? Porque se tem uma coisa que é difícil Não vai fazer ficar, aqui, ah. é a gente ficar olhando pra cara desses doces, esperando o dono chegar. Mas a gente pode experimentar e amanhã eu conto pra ela como é que tava, se tava bom, Você se tá não vendo, tava. né, Pode ser? Bárbara? Presta atenção. Eu falei que ia guardar. Olha, Bruno, que feio. E, ó, finalizando aqui, Tá. mais um de biscoito. Esse biscoito, ele tem um segredinho aqui, ó. Qual é o segredo? Ele é brasileiro e ele é muito mais barato que o europeu, que é o famosinho que tá viralizando. Sim. É a mesma coisa, Mas tá, e gente? no sabor interfere alguma coisa? É o mesmo sabor. Tá. É de especiarias iguais. Então, assim, ó, procura nos supermercados que vocês vão encontrar. Você pagou quanto mais ou menos? Só pra galera de casa ter uma noção de preço. O outro custa, em média, uns R$35 o pacote. Meu Deus, é caro desse jeito? Esse aqui, uns R$4 vocês encontram. Não é possível. É possível. Rapaz, eu não sabia que era tão caro não esse É biscoito. muito R$35? R$35 um pacote. Meu Deus. Aí não compensa fazer a receita. Se compensa, aí você vai cobrar pelo tanto que você gastou, né? Sim, Lógico, faz compensa. Tem umas clientes minhas que falam, eu quero esse biscoito. Você fala, tá Mas bom. aí você precisa incluir também na hora do Lógico, seu custo de tem venda, que né? colocar, se você for fazer. E dá pra fazer uma versão de potinhos também. Ah, Você tá, faz pra vender pequenininho unidade. individual, Boa. também dá pra fazer. Tá. Faz, congela, também dá pra congelar esse creme. Uhum. Fica bem fácil Tá. de você ter uma produção e um estoque. Perfeito. Então você, para quem quer estar assistindo o programa e quiser, você atende em qualquer região de São Paulo. Qualquer região de São Paulo. Você está em alguma loja de delivery? Ainda, eu vou voltar, eu tô pensando, eu estou, inclusive, eu tava já montando de novo. Tá sujo isso aí? Você vai jogar fora? Alguma. Por quê? Acabou já? Deixa eu Não, botar ali pra lavar. Você quer? Não, vou botar pra lavar, tranquilo. Eu achei que você queria Não, de boa. provar. Não quero Peraí. não. Imagina, você acha que eu vou querer um pote desse? Tô, eu acho. Não, imagina, não quero não. Não, vai Olha, falando aí. Vou falando. Então, gente, em breve eu estarei aí nas plataformas de venda. Vou botar só pra lavar aqui E rapidinho, ó, tá? tá vendo que ele fica bem aguadinho, mas quando ele for ser refrigerado, ele vai tomar uma consistência. Ai, cadê? Você não ia pôr pra lavar? Não, eu botei aqui. Peraí. Olha, gente, ele me enganando, por isso que ele tá falando, fala aí um pouquinho, né? Meu Deus, que delícia. Eu até me lambuzei inteiro aqui. Cara de pau, viu? Que delícia esse creme. Só o Olha. creme já tava bom. Não tá gostoso? Cadê o guardanapo? O que você Pega quer? aqui. Tô.
Meu Deus, vou sujar Olha, seu pano de prato. gente. Aí, gente, olha eu já finalizando. Não. Nossa, Agora, uma delícia esse... Só o creme já é maravilhoso, já é a só o sobremesa. creme. Agora qual é o próximo passo? Agora a gente vai derreter isso daqui no micro-ondas também, um minutinho e meio. Tá. Essa é uma hora que precisa ter cuidado na hora de colocar o tempo no micro-ondas para não queimar isso, Pra não né? queimar, mas se você fizer isso aqui, ó, Ah, dá uma misturadinha ó, antes. ele não vai queimar, Tá, tá bom? perfeito. Ele não vai queimar. Gente, deixa eu fazer um pedido de desculpas aqui pra vocês, sabe por quê? Eu tô meio gripado. Tô meio gripado, minha voz foi de arrasto pra cima. Mas já tô tomando remédio, vai ficar bom, minha voz. Eles estão achando que é por causa do carnaval, que eu gritei no carnaval. Me respeita, rapaz, que eu sou crente. Não faço essas coisas, tô brincando. Também, você aproveitou seu carnaval? Eu fui velejar, você é chique, eu desculpa. fui velejar. Eu peço Agora, perdão. todo domingo eu vou velejar. Tô E tô nessa vibe. E tu vai já velejar onde? Já tem algumas marinas aqui, marinas aqui em São Paulo. Tem a Guarapiranga, que é super Aham. famosa, tem várias marinas Então, lá. seu carnaval você passou velejando. Velejando. Eu tive que cantar, que eu fui assistir, sabe o que eu fui assistir? Patati Patatá no Carnaval de Salvador. Ai, que delícia. Eu fui assistir, aí brinquei com eles, cantei a dança do louro, cantei a dança do macaco junto com os meus amigos, aí fiquei sem voz. Mas daqui a pouco eu volto. É o quê? Fui pro mar, nossa, fui pro mar com os amigos ricos. Você não quer ser minha amiga, não? Porque quem velejar não é coisa de... Vamos falar, é coisa de gente fina, coisa de gente chique. Mas você sabia que eu morria de medo? Eu morria de medo e as 2 primeiras vezes eu fui chorando e hoje eu amei. Então, mas eu tô interessado em ter umas amizades assim que que proporcionam umas gosta, coisas né? diferentes. Mas vicia, Porque viu? o importante, é o que eu falo, o importante não é você ser rico. Não. O importante é você ter amigo rico. Porque você não tem custo e faz as mesmas coisas. Olha. Então eu quero saber quando é que a gente vai gravar uma matéria velejando lá no é teu só barquinho. você falar que a gente marca e já... Tô todo domingo lá, hein? Arrumei Aproveita. mais um amigo rico aqui, Olha. minha gente. Tá vendo como é bom? A gente vai fazer uma matéria lá, viu? Vamos arrumar um tema que eu vou aparecer lá nesse barco velejando. Olha isso. Olha aqui, ó. Agora a gente vai jogar uma ganache de chocolate. Tá. Que derreteu ali por 30 que segundos. derreteu Tá. por um minutinho, Tá, um minutinho. perfeito. Você viu que não queimou? Foi facinho. Chocolate nobre, tá, gente? Gente, Por a pessoa Que, a favor. pessoa que veleja, ela compra o chocolate nobre. Ai, para de graça, Ela deu uma não é? O economizada no sabor, biscoito, mas o chocolate. Mas o chocolate. é nobre. Sabe por quê? Porque o biscoito, se você pegar e você. Meu, a diferença assim é. Não tem diferença, só a diferença é o custo. Nossa, a só. diferença, sério. Eu já fiz com os dois. Você come assim, Deixa você eu botar fala. isso aí pra lavar também. Peraí. Vai falando aí, chefe. Aí você vai e você não percebe muita diferença assim, não. Dá pra passar. Olha isso, gente. É muito. Eu não posso. Você tá vendo, né? É que faz parte do processo de lavagem. Delícia essa ganache também. viu? Delícia, né? Bom demais. Olha só, agora, vamos focar aqui? Bora, tô tentando, mas você também me dá todos os potes com as coisas boas e sujas, eu tenho que dar uma experimentada antes. Oh, meu Deus. Aqui, o que a gente vai fazer? Você pode colocar raspas de chocolate, canelinha, que fica muito bom para quem gosta, já que o biscoito já tem especiarias. Tá. Vamos colocar, ó, um pouquinho de canelinha, fica muito bom. Com o gostinho do café que tá no E biscoito, vamos vai ficar colocar, maravilhoso. vou colocar algum confeito, Esse como é eu o quê? fiz ali. Isso daqui é um confeito de caramelo com chocolate belga. Olha que rico. Nossa, gente, eu tô É delícia, dizendo. né? Mas você acha que a pessoa Como que eu sou- veleja vai trazer um granulado de R$ 2,50 do supermercado? Olha como eu cuido bem de vocês. Quando eu vê? venho aqui, você viu, né? Eu vi, minha filha. Você pode voltar mais vezes quando você quiser. tá? Volto mais vezes. Fique Aí à tem, vontade. olha, tem essa opção que eu também trouxe. Esse daqui é o importado mais caro. E tem essa opção também brasileira, que também faz o maior sucesso e também é de caramelo. Tá. Vamos colocar aqui um pouquinho. Ou raspinhas de chocolate mesmo, viu? Fica bom. Uhum. Tá. O que a gente faz aqui agora? A gente vai fechar com aquele plástico Deixa eu filme. botar o pote pra lavar. Tô brincando. O que a gente faz? A gente fecha com um plástico filme, Bruno, e isso vai para refrigerar, não vai para o freezer. Tá. Vai refrigerar
Se deixar ele praticamente assim, da noite pro dia é melhor, tá? Em média, quantas horas, assim? 12 horas. Para 12 ficar horas. perfeito, 12 horas, mas no mínimo 6. Perfeito. Por quê? Porque aí 12 horas, realmente, ele vai ficar numa consistência Mais firme. exata. Tá, ótimo. Ficar realmente... Isso aqui agora vai refrigerar. Vamos lá, levar. Tá. Pode abrir aqui? Ó, e você de casa, gente, é aquele negócio. A gente tá aqui, esse programa é feito pra você. Então, aproveita e reproduz essas receitas que a gente Reproduza, ensina que é aí na fácil. sua casa. Manda foto pra gente. Fala, entra no nosso Instagram, fala, hoje eu fiz aquela receita que vocês ensinaram aí. Porque esse é o intuito, chefe. Quando a gente Sim. prepara esse programa, você vê que a gente não traz receitas mirabolantes Não, aqui. super São coisas fácil. simples, são coisas fáceis. Dá para adaptar. Exatamente, que é pra você de casa conseguir reproduzir fazer, aí também. Então, sim. faz, minha gente. Manda foto pra gente, a gente vai adorar saber E me que marca. vocês estão reproduzindo. Me marca também. Se vocês fizerem essa receita de hoje, mas como é que Pode você tá me no Instagram? marca. A Adriana Zonta, fácil. A Adriana Zonta. Sim. Se fizerem, já sabe. Marca Me ela no marca. Instagram que ela vai gostar de saber também. E Ó, agora, vamos? Agora chegou aquele momento Chegou que aquele vocês sabem momento? que é um dos momentos mais difíceis Ah. desse programa. Por quê? Ultimamente, você sabe, chefe, que a gente não mente aqui. Então, se a culinária estiver boa, Ah, a meu gente vai Deus. falar a verdade. Tá, Só que se não tiver, a gente fala a verdade também. tá bom. A cara tá ótima. Sim. Agora nos resta saber se o sabor tá tão bom quanto a cara. Eita, que a água caiu. Será que você tá pronta para saber a minha opinião? Eu tô, lógico que eu tô. Então me empresta aqui essa colher. Mas antes disso, vamos deixar esse suspense no ar, porque a gente não pode deixar de passar para você aí de casa o que vocês tanto esperam, que é a nossa frase do dia. Com meu amigo Celso. Celso, qual é a frase de hoje? Me conta. Fala, seu Bruno Cardoso. Vem pra cá que eu tô finalizando essa frase maravilhosa. A frase de hoje é a seguinte: é importante agradecer pelo hoje sem nunca desistir do amanhã. Nem todo dia vai ser fácil, nem todo dia você vai conseguir realizar tudo que você quer. O importante é você não desistir, porque hoje não está difícil. Amanhã será melhor. É importante agradecer pelo hoje sem nunca... Peraí, é importante agradecer pelo hoje sem nunca desistir do amanhã. Essa é a frase pra vocês. Agora, Bruno, eu vim aqui já aproveitar a frase neste momento, sabe por quê, meu querido? Adivinha por quê? O quê? Eu quero provar, é lógico, chefe. Eu quero provar essa mas, torta. Celso, eu te agradeço Ué. pelo hoje. Pode esperar ali, meu querido. Não, eu quero todo agradecer essa mundo torta vai. hoje. Eu não quero agradecer essa torta Vamos amanhã. experimentar. Ele meu veio amigo eu vi de Júnior. longe, chefe. Ele Chefe, veio de você acha que eu vim pra fininho quê? pra apresentar a frase, porque tá mais perto da Chefe, cozinha. primeiro boa tarde pra você. Obrigado, viu? tarde. A cara dele nem queima, chefe. Desculpa eu ter Olha. vindo. Olha que Então palhaçada. vai, agora eu quero saber, se você não vai mentir pra mim, se você também vai falar a aqui verdade. a gente não mente Como não, é o nome a gente dessa só fala a torta, verdade. chefe? Maravilhosa? Torta belga. Torta belga. Podemos? Isso aqui é chique, tá? Esse chocolate é nobre, a mulher veleja, Você aos acha domingos, que- sabe você o que ela acha que eu faz? vim Ela pra cá por quê? veleja. Você acha que eu Você vim acha pra que cá ela por que quê? vai caminhar onde? Na rua? Não, tá Não, velejando. filho. Você acha que eu vim pra quê? Pra provar isso aqui Pra agora? provar. Você é cara de pau. Vamos ver então? Bom, galera, obrigado, é isso. Acho que o biscoito Sempre melhor voltar amanhã, a partir Acho das que- 3 da tarde. Obrigado. Achei o biscoito meio molhado demais, você não achou não? Você achou, Bruno? Deixa eu ver de novo. Pera aí. O doce de leite não tá pouco cozido? Pera aí. Deixa eu ver. Bota mais um pedaço aqui só pra eu ter certeza do que Boto, é cozido. Não, tô lógico. brincando. Salsão, brincadeiras à parte. Aqui vai precisar botar mais um pouquinho sim. Cadê o Júnior? Aqui, ó. Meu Deus, minha gente, tem modos, Aqui, Celso. ó. É modus. Não me- Modus E aí, operandi. gente, Você fala, gostaram? Eu adorei, Bruno Cardoso. Eu também, então sobe esse som e vamos rodar porque ela merece, meu povo. Roda com a gente aqui, ó. E foi, e vai, e roda, mas foi, e vai, e roda, e foi. Uma salva de palmas. Ai, Sensacional. Que delícia, Muito obrigada. que delícia. Gostou? Bom mesmo? Não tem como, não Ah. teve nem como brincar de Ah, Tem tá ruim. Como disfarçar. Vê se eu Ô. gostei, vê se eu gostei, ó. Rodri, obrigado mais uma vez pela sua imagina, eu presença que aqui no nosso agradeço. programa, por ter trazido essa eu que receita agradeço mais uma vez. deliciosa. Desejo muito sucesso para você, que você Obrigada, arrebente amém. nas vendas. Então,
Passa pra galera de casa os seus Passo. contatos, Instagram, telefone, como é que eles fazem pra fazer os pedidos com você? Fica à vontade. Meu Instagram é 11 995923988. Meu Instagram não, meu WhatsApp. Você viu que... Meu Peraí, WhatsApp, deixa eu ver se o vai, parafuso de saiu do novo. lugar. Vocês me rodaram. Não é, vocês me rodaram Eu tanto. rodei mais que o peão da casa Vocês me própria. rodaram tanto que eu tô... Desparafusou um trem aqui, mas já ajustou. Fala de novo. WhatsApp é 11 95923988. Meu Instagram é a Adriana Zonta. É tudo junto, é a Adriana Zonta, não tem ponto, não tem nada. Facinho, eu já vou anotar. Facinho. Bom demais. Me segue, dou receita, aula para criança, mini confeiteiros tá aí, aula para criança, para adulto, pedidos São Paulo inteirinho e regiões. Eu vou seguir porque domingão, se tudo der certo, eu vou velejar, viu, Isso Celso? mesmo, É olha. mesmo? brincando, tô eu zoando, vou seguir tô porque eu não brincando. quero velejar, não. Até eu quero, mas Olha eu o quero mais interesse. comer mais doce. Bebe, parabéns, obrigado. Obrigada. Sensacional. Ó, agora enquanto a gente experimenta, só mais um Chega lá. pouquinho, pra ter certeza do sabor, é vamos pra um gostoso. intervalo comercial rapidinho, Fechado. Celso. Vambora. Você não sai daí não que a gente já volta, tá, minha gente? É rapidinho, galera. Coloco, claro.